história estranha. Sim, Bom dia, pessoal. Declaro aberta oficialmente a nossa reunião do dia 1º de outubro de 2025. Iniciamos com o item 1 da pauta, aprovação da ata número 061 de 2025, a reunião da semana passada. Alguma observação? Não? Então, aprovado. Item 2, inclusão e exclusão de assuntos. Eu já vou incluir aqui a fala do... Mas vamos interpretar o presidente daí para liberar ele. Mas, pastor, Marcelo, Eu vou falar sobre dois processos, mas junto com o meu item da pauta, eu vou pautar esses, mas aí eu vou falar. Juliana já tem item, né? Tem. Selma. A gente só comenta, mas os assuntos gerais é questão da... Tá, reunião, vamos lá. É o canal. Não, eu vou falar já mesmo. Correr com o Rafael. Nós vamos, antes de iniciar os ofícios expedidos, eu já começar com um espaço para o Rafael. Daí, tá? Rafael, primeiro te agradecer pelo convite, ter vindo, para não precisar fazer todo aquele trâmite, né? De mandar e-mail. Né? A gente gostaria de saber exatamente o que aconteceu no final de semana, né? Foram 3 eventos aí que a gente... E quando tu me mandou, eu entendi alguma coisa, depois outra coisa foi vinculada tá? Se puder falar um pouquinho. Domingo nós tínhamos uma parada programada, tá? Para conserto, melhorias executadas no primeiro recalque. Lá tem um barrilete de 600 mm e 3 bombas de 600 CV. Tinha uma das curvas lá, que são peças especiais, não são peças... A gente já vai só para esclarecer. São 3 bombas, né? E são 3 redutoras, né? 4 redutoras. E esse barrilete que tu fala na saída para... Lá dentro do complemento, sai uma de 600 e ela divide, tá? Só para... E esse não sei se alguém já foi lá no primeiro recalque, ele tem uns 10 metros de profundidade e trabalha afogado. Tá? Então, se rompe uma curva daquelas lá, uma delas tinha um pequeno vazamento já, inunda e vai molhar todas as bombas, e aí sim, aí o processo é complicadíssimo, porque eu vou ter que esgotar, fechar lago. Cara, aí sim era um medo que eu tinha na enchente passada, que a gente pegou o quartel e foi lá e encheu os sacos de areia para inundar lá. Beleza. Aí tinha essa manutenção que é instalada. As válvulas obturadoras são as válvulas de fechamento rápido. Que é o que nós vamos fazer. A gente automatizou todo o sistema de Santa Cruz. Hoje o sistema de Santa Cruz é o mais moderno da Corsan. Hoje os bombeamentos, fora o primeiro recalque, ele conversa com o reservatório jusante. Se o reservatório baixa, ele se acelera. Se o reservatório enche no set point que a gente programou, ele desacelera. Tudo com CLP. Tá? Tem um monitoramento rádio e via chip celular. Tá? Só indo esclarecendo, porque nós temos um pessoal novo, né? Os reservatórios jusantes são os reservatórios antes. São os reservatórios depois. Os reservatórios montantes são os reservatórios planeantes. Jusantes são os reservatórios que estão depois. Faltava o comissionamento desta parte do primeiro recalque, só que tinha que fazer as melhorias com essas válvulas. Porque se eu acionar remotamente uma bomba lá, e eu não tiver ninguém manobrando o registro, vai ocorrer recirculação. Então aí não vou produzir para frente, para a reta, e vai ficar se recirculando lá, porque não vai estar fechado. Então, isso são peças especiais que tem que ser feitas em loco. Tem que parar a água, cortar, botar flange, soldar, parte mecânica. Tá? Então, por isso da demora de se executar esse serviço. A gente optou por começar na madrugada. Esse foi o primeiro serviço, claro. Esse foi o que mais demorou. Mas já era dentro da parada programada. E um outro serviço que a gente fez foi lá na passarela lá do Rio Grande, naquelas adutoras que foram desviadas em função do viaduto, a gente tem pesquisa noturna de vazamento, né? Principalmente nas grandes adutoras e na malha de distribuição. Ano passado a gente consertou 1.200 vazamentos mais ou menos de pesquisa. Tá? Pesquisa noturna, até saiu na rádio que achava que era assaltante, que estava marcando as casas e tal, mas eram os vazamentos de pesquisa que a gente faz para redução de perda e eficiência do abastecimento. Lá a gente localizou um vazamento na adutora de 400. Faz o quê? Uns 400 desse tamanho. Faz uns 25 dias mais ou menos que a gente identificou.
Eu optei para não parar, porque já ia parar toda aquela parte lá, e fazer a parada junto com a parada programada. Tá? Aí a gente começou 1h da manhã, 6 e pouquinho, já estava consertado lá, só esperando a conclusão do primeiro recalque. Tá? Esses foram os 2 episódios que estávamos programados. A adutora que rompeu lá é o futuro recalque da ETA nova. Tá? A adutora de 800 que foi feito lá no primeiro recalque, ela vai até a Antônio Baltazar e entra em 800 para a ETA nova. Sai um recalque lá de dentro de água tratada que vai alimentar os reservatórios da ETA velha. Os reservatórios da ETA velha não vão ser desativados, porque de lá sai a distribuição da cidade. Né? Então a gente tem um reservatório de 5.000 metros cúbicos na ETA nova para essa bomba que vai mandar para os reservatórios novos. Então a gente pegou mais 5.000 metros cúbicos lá para alimentar os outros reservatórios da ETA velha. 5.000 metros cúbicos são 5 bilhões de litros de água. A gente executou a primeira interligação lá sem faltar água, a segunda interligação na ETA velha também sem faltar água. Tá? Isso a gente conseguiu que tinha como fazer. Não era que nem o primeiro recalque que não tinha como não parar. Não tinha como porque é dentro de um fosso que é alimentado por gravidade. Né? Enfim, aquela rede que sobe, 800, rompeu a 500, que é a que vem do recalque. Tá? Quando a gente desligou o primeiro recalque lá, deu um golpe da Eliette ali, provavelmente é isso. Vai vir um laudo da engenharia, tá? Que é juntamente com a obra e com o pessoal que é responsável pela execução da ETA e daquelas adutoras que seguram. Tá? Mas provavelmente foi um golpe da Eliette que deu ali. Tinha uma bolha de ar, uma bolsa de ar, naquela tubulação que subia, porque ela estava em carga dali até o bombeamento da ETA. Ela rompeu numa junta, Não. no joelho. Vai ter vídeo aqui, ó. Eu fiz vídeo lá, vai ter aqui na página. Rompeu no tubo. No tubo mesmo. No tubo. Tá. Esse mesmo? O tubo é de ar, de ferro. Ferro flex, é um tubo de ferro com argamassa cimentícia por dentro e por fora. Rompeu no meio do tubo. Rompeu. Tá? Esse mesmo rompimento ocorreu na enchente, na adutora de 800, lá dentro da base. Deu uma queda de energia, deu um pico de energia e ele acabou rompendo lá. Aí, como a gente tinha as outras adutoras, a gente manobrou e seguiu abastecendo a cidade. Tá? Agora eles vão investigar e aí vai ter a resposta lá que vai vir para nós. Tá? Aí, como não afetava o abastecimento, a gente manobrou o registro lá e seguimos tratando a água. Tá? Foi o que aconteceu. Ali vai ter os vídeos. Tá, mas isso acabou gerando reflexo em toda a cidade. Não para a A adutora. parada, não a adutora. A adutora não estava funcionamento. Não a adutora não, porque a gente está fazendo. Aí Mas a parada, então tá. A parada de vocês deu Foi no reflexo primeiro. no abastecimento em Porque- toda a cidade. Porque é água bruta. Eu tive que tratar, distribuir, tá? Encher a malha de novo, abrir ventosa, abrir hidrante, e ir pressurizando o sistema aos poucos. Porque se eu chegar e meter valendo, vai romper por tudo quanto é lado. Então tem uma gradativamente. Ali, ó, pessoal, foi aqui que estourou. Bem aqui assim, ó. Estourou. Agora se é no meio do tubo, rompeu. Bem do meio de tudo. Nós estava lá, eu e o Céu, quando começaram a cavar para ver onde era o furo. Eles acharam que era uma emenda e não era, foi bem no meio do Porque cano. acontece quando dá um golpe da Eliette e desbateu Aqui, o ó. cano. Só que estourou. E aí estourou o asfalto, estourou tudo pra Mas cima. a resistência desse, claro que nada Não. é resistência 100%. Não, a resistência desse tubo aí é mais de 100 BCA. E ali tá com uns 40 e poucos. Aqui deu um golpe mesmo com ar, porque o ar comprime e E bomba. essa tubulação, ela é bombeada ou ela é com gravidade? Tá com Tudo é bombeado ali. Tudo bombeada, Tudo né? bombeado. Vai vir bombeamento do lago em 800 até a ETA. Não, sim, mas digo, essa tubulação que desce ali, que pronto. Aí essa que desce vai ser um recalque que vai bombear tratada A já. estação nova, até a estação velha, você Sim. tem os Tem reservatórios. 3 registros ali, um que sobe de 800, um que é para dividir a Não água tem foto disso. e o outro que é para fechar a 500. Então a gente só manobrou e seguiu agora. Tá, eu queria te perguntar com relação assim, aí, esses problemas aí a gente entende, tá? Mas agora essa falta que aconteceu lá na Esmeralda, ali em Higienópolis, por que demorou tanto assim para retornar? Demorou em função de ar na tubulação, que a gente teve que ir tirando aos poucos. E aí ontem, quando eu estava estabilizando todo o sistema, me faltou energia lá no primeiro recalque, umas 5 e pouco da manhã. Aí Faltou do quê? Faltou do RE? deu um pico, faltou. Quando dá um Caiu pico, uma extensão. quando dá um pico, automaticamente desarma lá por proteção. Desarmou a subestação de vocês, então. Isso. Não foi Aí na rede. não, desarmou lá. Desarmou lá os partes de comando e aí eu tenho que chamar o eletrotécnico. A
Aí, lá na ETA, a água bruta tem um sistema de alarme que toca dentro do laboratório. Quando para a bruta, aciona uma sirene lá dentro lá, aí o pessoal já me liga. Me ligou às 5h03, se não me engano. Tá? O cara demorou em torno de 40 minutos para poder ligar de novo, restabelecer, reiniciar os quadros e restabelecer a bomba lá. Só que até restabelecer e começar a tratar de novo, dá uns 40 minutos mais. Tá? Porque a água começa a chegar devagarinho na ETA, tem que estabilizar produto químico, às vezes tem que expurgar, porque a ETA tem que estabilizar a quantidade de produto com a vazão que está chegando. Ela tem que tirar ar, porque ela retorna. Né? Além disso, a gente já instalou dispositivo de proteção nessa rede agora. Tem dispositivo lá na chegada do recalque, a gente botou uma válvula de alívio. Se ela sentir qualquer depressão, ela vai abrir um tubo de 300 lá e vai botar a água para fora lá. A gente já instalou essa válvula. Para aliviar Para não ter mais o golpe da energia, porque lá tem um tal. Então, aquela torre que tem lá um tal, para que quando faltar energia, a água suba lá. Tá? Só que aquele tal foi projetado para duas adutoras de 300 que tem lá hoje. Hoje nós temos duas de 300, uma de 400 e uma de 800. Então, na de 800 a gente já botou uma válvula. Em vez de ter um tal, tem uma válvula. É como se fosse uma VRP gigante, só que é o contrário. A função dela é o contrário. Quando ela declinar a pressão, ela abre. Quer dizer que desligou a bomba. Desligou a bomba lá. Expurga a água ali e aí alivia o golpe na rede. Porque todo mundo manda água que volta todo de volta, né? São 4 km de rede até aí, tá vendo? Volume, né? Rafael, mas essa questão, então, assim, ó, da questão de energia elétrica é um gargalo que você tem caso faltar, você tem na mão, então, o que deu para entender ou não? Cara, é que se tu analisar ali, né, que tem aquele temporalzão, né? Raios. Não, eu pergunto que daqui a pouco é uma coisa que possa faltar luz e Eu vocês tenho- ficam condicionados a essa questão. Eu tenho gerador para tocar todos os movimentos da cidade, com exceção do primeiro recalque. Meu carro não tem Pelo gerador. gargalo. Não, são um gerador muito grande, são 3 motores de 690. Nós só comentamos isso na reunião passada. É um negócio. Mas a assim. Corsã tem gerador. Eu tenho um gerador próprio aqui nosso para tocar o resto, todos os movimentos da cidade, se eu precisar, eu coloco lá. Pra primeiro lá não. Não, primeiro lá tem que A ser. Corsã não tem nenhum gerador pra tocar lá. Lá, se botar, eu acho que vai ter que ser uns 4 ou 5 geradores que eu tenho. É um troço gigante. Tá, mas eu pergunto, a Corsã tem recurso pra tocar lá se precisar um dia? Hoje não tem. Tem que alugar, né? Canoas. Não, eu digo assim, qualquer lugar, se ela não tem, ela deve ter Nós condições. já fizemos informação, né? A informação foi que só tem um gerador, assim, Para lá em todo Canoas. o estado. Não tem. Nós que estamos em Canoas, Ela outra tem então. Assim, Tem. deixa eu só te perguntar o seguinte, Mas é lá uma em Higienópolis mesmo, lá em Higienópolis mesmo. Eu vi que segunda-feira foi caminhão, a pipa lá para abastecer o Petituba. E ontem também. Sim. E ontem também. Então até ontem não tinha água, então. Tá? Não é que não tinha. Não estava chegando pressão suficiente para acionar a bomba do Petituba. Lá na ponta. Porque a ponta lá é lá. Aquela água vai aqui pro Petituba e daqui bombeado lá pra... Não, é só naquele trechinho lá. Tá, mas a bomba do Petituba é aqui embaixo. Não, é no pé da gruta. Não. Na Aquela você chama de Petituba, aquela bomba lá. É. Tá. Questão, Rafael, só dois questionamentos bem rapidinho. Primeiramente, quanto à informação, e aí que o usuário acho que ele fica um pouco irritado, eu diria, tá? Porque as previsões, vamos lá, eu vou falar o que acontece. As previsões de retorno de água, elas nunca acontecem aqui, tá? Por exemplo, recebi uma mensagem domingo, na madrugada, ali do concerto programado, da manifestação, mas que retornaria início da tarde do domingo. E isso, na verdade, lá naquele não lá, ele nunca retorna. Ele retorna praticamente o dobro do tempo legal. Eu acho que talvez poderia ser mais claro. Vai retornar só no segundo. O cara já fica tranquilo, já sabe, vai retornar. Não, mas ele não sabe. Pelo menos isso aqui irrita. Então, assim, aí nós passamos lá domingo, segundas, Rafael, até segunda de noite, eu tenho que falar porque eu tenho certeza, até segunda de noite, em torno de 10 horas, 11 horas da noite, não tinha nada de água. Na última hora. Eu acredito, tá, que ontem de manhã, terça de manhã, cedo, em torno de 8 horas, não tinha água ainda também. Porque ontem, quando eu retornei para casa, estava começando a entrar um pouquinho de água no meio-dia. Mas eu tenho certeza que 36 horas totalmente ausente, sempre assim. Lá, então, sempre retorna mais tarde, sempre retorna. E, na verdade, entendo sim, toda essa questão que você explicou, mas lá parece que sempre dá esses eventos. E isso que acabou irritando muito o pessoal lá dessa vez. E também tiveram outros bairros, então... O que eu acho que deveria ser? Deveria se jogar um pouco, talvez... É claro que aconteceram ali os fatores que não estavam previstos, mas eu acho que o aviso da Corsã deve ser,
retorna a água segunda-feira, meio-dia. Dando uma pior hipótese, porque nunca confere com o que ele falar. Sempre dá dobro, prazo ou mais. E a Higienópolis, vamos agora, isso é verdade. Quais são, dentro da cidade, vamos dizer, quando acontecem esses eventos, né? Isso aqui, não sei se era manutenção programada, rompeu, parou. Os lugares mais críticos até retornar 100%. A Higienópolis é um deles. Antes era João Alves. João Alves. Era. A gente perfurou os postos lá, resolveu o problema. O poço lá, ele é uma alternativa que consegue. Tá. Ali naquela parte do Higienópolis, tá? A gente tem um poço perfurado na Gruta do Índio. Eu vou fazer. Nacional. Vou dar um jeito de montar. Isso não tá Mas ele. Não. Eu sei. Tá, mas a Higienópolis é um dos pontos mais críticos para retornar. Hoje é. Hoje é. E é mais do que lá para Rio Grande, Esmeralda, Mãe de Deus. O Higienópolis hoje é o ponto mais crítico. Lá para aquele lado a gente tem que fazer manobras para retirar o ar. Tá? Mas a gente consegue ir abastecendo. Tá? O Higienópolis então hoje é o mais crítico. Hoje é o crítico e nós vamos montar aquele poço que tem lá. O teu azar é que tem dois aqui dentro que moram lá. Pastor, eu vou dizer que o Higienópolis é de hoje. Lembra quando eu acompanhava? Sim, era o bairro que É. mais tinha água, dava 17 Sim. dias, 18 dias por ano de falta de água lá. Sempre. Aí foi feita aquela obra ali perto do hospital e tal. Sim. Que melhorou. Sim, melhorou. Pois é, vamos lá. O que já melhorou desde que eu vim pra cá? Né? O reservatório estava inativado. E esse Santa Cruz melhorou, Nesse Santa Cruz. por enquanto. Tá? Não, lá a gente fez outra coisa lá. Opa, Os poços lá se trabalhava com nível de perfuração, como eu vou dizer, com a dinâmica de operação do poço, com o perfil do poço quando foi perfurado. Só que o perfil do poço varia. Ele pode aumentar, ele pode diminuir. O que eu fiz? Peguei, botei a equipe técnica a medir a dinâmica do poço. Porque a gente liga um poço e ele vai baixar a altura manométrica dele, a gente tem que ter horas de descanso para recuperar. A gente foi lá e me estressou o poço 24 horas e viu o que baixou. Na vazão máxima que tínhamos naquele documento lá. Eu reduzi 2 litros por segundo no poço e ele não baixou. Então hoje eu opero aquele poço 24 horas que dá mais água do que eu parando ele e estressando ele ao máximo. Então eu fiz a medição de todos os poços. Né? Então eu tive um ganho enorme de vazão lá em Santa Cruz. Tá? Hoje eu estou importando daqui para lá quase que nada de água. hoje não sei se falta de água lá, Não, porque a gente fez esse estudo e essa melhoria para lá. Botamos aquele reservatório que estava inativo lá. A adutora que a gente recebeu, cheia de vazamentos, a gente consertou mais de 10 vazamentos na adutora de 3 anos. Quando eu cheguei aqui, Aquela que foi feita pelos DSE, né? foi feito, tinha mais de 10 vazamentos, a gente executou, consertou. E agora para o Higienópolis eu quero montar aquele poço ali para botar o operar. Mas eu não sei se eu não vou ter dificuldade, porque na Gruta do Índio ali eu sei que falta muita energia, não sei se não é ponta de rede de energia. Mas eu vou tocar para frente e vamos fazer parceria com É ele. dentro da gruta. No estacionamento agora do restaurante lá tem. Eu conheço, mano. Ele é Só- Hoje é o ponto crítico, então. Cadê o mais crítico? E é aquilo que a Priscila também reclamou ali, né? Ela aproveitou a regulação do Elias, né? Ela falou que tinha mais 2 pontos na cidade. Aquilo ali confere. Ou era uma coisa Dona assim? Carlota Ah, e. tinha diversos. É que, cara, é o seguinte, ó, nossa cidade é toda acidentada, geograficamente, né? Então, até chegar na parte mais alta demora um pouco, 1, 2 casas pontual, né? Isso não era toda a região. Não. Rafael, só uma questão, por que demorou tanto para ter a intervenção do caminhão-pipa, cara? Pra Porque pelo eu tenho menos. que deslocar o caminhão, não tem aqui, eu tive que mandar vir. Não tem. Não, Santa Cruz não tem, só tem um que no volante. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó. Eu tenho muito preocupação no verão. Que eu chego no verão para criar o lago, assim, não vai ser aproveitado para criar. Espero que não crie algas esse ano. Mas em Santa Cruz, a gente escutou 3 anos aqui para ter água em Santa Cruz, na Boa Vista lá, aquele poço da Boa Vista tinha que ser feito. Foi feito para encher aquele reservatório. Aí, uns meio ano atrás, eu fui lá e o poço desmancharam o poço lá. E tá criando, essa semana eles anunciaram mais um loteamento em Santa Cruz, né?
E vai ter mais. A Corsã vai ter água suficiente para todo aquele loteamento lá? Se for lá no reservatório 26 no elevado, já está pronto o bombeamento lá. Já está pronto? Já. Mas se eu vi a pressão dele, o volume dela está bem baixo. Volume do quê? Do reservatório em cima. Do volume, porque nós trabalhamos lá. Nós tínhamos um reservatório de 100 metros cúbicos. Sim. Hoje, se eu tiver 20%, eu dobro do que eu tinha. Então não tem. E a água é que nem água de piscina. Quem tem piscina em casa sabe, se tu não tratar ela, se tu deixar ela parada lá, ela vai ficar verde. Então eu não posso botar 1 milhão de litros lá, se eu não tenho consumo para 1 milhão de litros. Eu tenho que ficar renovando aquela água. Para o consumo que eu tenho hoje. Tu teve alguma reclamação mais lá de falta d'água? Não. Então a gente está operacionalizando conforme a população que está usando hoje. Que tamanho é o reservatório lá? 1 mil. 1 mil. É 1000. E ele tá operando com 100. Eu estou operando com 20, 30, 40, já cheguei a 60. Tá? E isso aí eu dá paro. conta do consumo que tem lá. Tá, com certeza. Então tu tem uma folga ainda ali de... 800. Esse reservatório foi projetado já para esses loteamentos. E foi projetado um bombeamento dentro do R26 que está pronto. Falta interligar ele na adutora. Mas quando tu tiver ele 1000 funcionando, aí só os postos não vão dar conta. Tu vai ter que ter uma adutora daqui. Hoje eu já estou sobrando água nos postos, porque no Sim. Hoje. Mas no dia que tiver 1000, provavelmente vai ter que ter. Provavelmente nós vamos ter que fazer alguma. Porque tinha um projeto contemplava antes uma adutora daqui para lá. Mas tem outra possibilidade também de eu levar água pela Leocreter. Eu estou a ponto de uma adutora na Leocreter, no Fritzfeld. Eu tenho possibilidade. Sim, mas provavelmente. Só que é uma coisa. Sim, claro. Mas Provavelmente provavelmente chegar nos 1000 tem que ter projeto já para 2000 já, porque 2000 São todos 5 mil lotes que vão entrar lá. Tinha loteamentos, que nem o Parque das Palmeiras, que estava com condicionamento. 50 moradias, passou para 100. Já foi tudo liberado. Já foi liberado todos? E João Alves também, aquele loteamento que deu aquela confusão que não tinha reservatório, tudo foi resolvido. Então eu calculei, eu acertei com o empreiteiro, ele botou 3 reservatórios, já está interligado, está em carga, está tudo operando. Isso tudo das águas dos poços? Não, Ok. dos poços e da ETA. Tá. Lá vai água daí. Então, eu moro no Countryville, com todo esse ali em cima, eu não. É diferente. Eu sei. É diferente. É que lá. Mas Ali na Higienópolis, o problema da Higienópolis é que com todas aquelas casas grandes lá, ó, a metade não tem reservatório. Então o que acontece? Tá? Começa. Pode faltar água lá, já não tem água lá. Tá? Então assim, ó, é complicado. E aí quando a água vem muito fraca ainda, e aconteceu como o falou aí, ó, aí não tem água também, né? Tá? Tem que ter água com pressão para eles terem água. Né? Então esse é um problema. A Corsã nunca pensou em fazer, isso não compete, a Corsã também está na prefeitura, em fazer um programa de pessoal botar reservatório. Né? Não custa nada. Aquelas casas lá, tudo não tem. Não, mas nós temos uma. Não dá para acreditar. Rafael, só a questão que o Marcelo levantou, né? Teve a programação da manutenção, né? É interessante programar o caminhão pipa já, porque a gente sabe que vai dar problema, né? Então vamos esperar. Mas a gente fez essa mesma parada, se não me engano, foi no Dia dos Pais. Mas o problema. Não tivemos, então foi uma coisa que foi fora da curva do que a gente já tinha feito. Uma pergunta, quantas horas a Corsã oficialmente acha que ficou sem água? Depende da localidade, Claudinho. Depende do imóvel, Tá, porque vamos supor. Não, eu sei, que depende da água, vai demorar mais chegar no jornal. E teve casos que aconteceu o seguinte, ó, eu liguei o bombeamento, né, e aí abasteci o bairro, dei um livro no reservatório, e aí a ETA baixou, eu tinha que desligar aquele reservatório, então teve intermitências no abastecimento para a região. Então não foi 100% que... hoje está 100%? Hoje está. Hoje está aí, quando é que chegou 100%? Chegou nessa madrugada ontem. Tava tudo se encaminhando já para normalizar ontem, tá? Só que teve essa parada lá e aí... Mas o G2 ficou mais de 8 horas sem água. Sim, lá fechou 36, certo, garantido. Então, a parte 8 vai ter que Então, agradeço a tua vinda aqui de novo, né? Por ter atendido o nosso chamado. Acho que ficou bem esclarecido, né? Sim. Tá. Então, fique à vontade, se quiser permanecer. Eu acho que desde que eu cheguei aqui, eu estou trabalhando para melhorar, já melhorei, sei lá, 90% do que tinha. Tinha muita coisa parada, muita coisa para fazer, muita melhoria que a gente foi feito já.
Tinha adutoras prontas que só faltavam botar em carga, a região da Independência foi feito também. E o nosso sistema em Santa Cruz é um sistema ruim. Era a pior história. Não, eu digo o projeto em si dele, assim, que ele foi em função da declividade. É o sistema mais complexo da coisa. Ele é um sistema muito complexo, ele sabe, é trocentos reservatórios, com quantas recalque para tudo que é lado, sabe? Ele é um sistema. Na hora, quando a Corsã assumiu, ela não atendia linha Santa Cruz, linha João Alves, essa parte toda. Ela teve que se adaptar depois, né? Sabe? E isso depois sempre é mais complicado, né? Tá? Porque os canos já não estão projetados para botar água lá para cima. Então tem que ser pressurizado, e aí pressurizado é sempre mais complicado. Né? Bom, obrigado. Nem de acesso, né? Na reunião. Se me convocaram bem. Foi importante a vida aqui, né? Eu sempre peço autorização. Se não autorizam, bem. Eu vejo o convite ali, eu vou autorizar um pouquinho. Quero não falar sobre a prefeitura, com as obras ali para ligação de esgoto. Isso era bom estar junto. Tu conhece esse tema aí, tá bom? Tá bom, Obrigado. Então a gente passa para o item 3 da pauta, ofícios expedientes. Temos uma correspondência. Eu não fiz cópia, presidente, só deixei o processo. Que é a solicitação do despacho do Astor, né, de enviar os documentos do plano de emergência e contingência para a Corsã, SEMA, Ministério Público. Item 4, correspondências recebidas. A gente teve os relatórios de ocorrência programada da Corsã. Os relatórios de desabastecimento. Um novo relatório, né? Não consta nenhuma para Santa Cruz, né? Cláudio? Não. O antigo consta essa que estava programada. Mas eu acho que ele não bota horário inicial e final, né? Não é igual antes, né? Que tinha. O horário que vai se começar com os E fechar qual vai, daí tá meio. Só coloca que esse horário foi programado para determinado dia. Na hora, não bota horário, nada. Por isso que eu não tem quantas horas, que eu queria ver o que eu queria falar, então. Eu tenho que Pedir fazer como era antes. Horário, fechar. Faz uma. Não, posso notificar e pedir então. A gente também teve um ofício do Ministério Público solicitando, no prazo de 30 dias, né, que seja informada a recomendação. Devem ser atendidas as recomendações encaminhadas para o município e a Corsã por meio dos ofícios 107 e 108. Paty, eu não me lembro o que era o 107 e 108. Foi no nosso ofício. Teria que olhar, foi recomendações que a agência encaminhou para o município. Eles querem saber se foi, o promotor quer saber se foi implementado. Aí teria que olhar esses ofícios para ver o que é. Daria. Responder. Tem ele, né? 17, 108. São as metas intermediárias, né? A gente não recebeu nada. as metas anuais, né? É. E o outro é o 108. As duas. Também Nós não tivemos retorno. não teve nenhum retorno. Notificar. Notificar a Corsã e conseguiu Reiterar. o município. Vai ficar com quem daí, se Pode ser de Marcelo, pode ser Marcelo. Tivemos também a carta 1832 da Corsã, com a apresentação semanal das obras de esgoto. Esse é com o Cláudio, né? Cláudio do Céu. Já no Cláudio já tem. No céu, começa a ter. Já não estou sempre os dois. O ofício circular 019 da ABAR, tomada de subsídios, número 5, 2025, com relação à revisão tarifária. Chegou a participar de um webinar, né, Marcelo? Sim, estamos participando, a VAR está trabalhando nesse processo. E essa tomada de subsídio, na verdade, são as colaborações, né, que a agência tem a fazer. Então, se alguém tiver alguma contribuição, acho que como envolve questão. É o 019, né?
posso participar, presidente. Posso ver se tem alguma colaboração. Posso compartilhar aí alguma questão, se tiver alguma questão técnica também, posso solicitar algum auxílio. A gente faz essa interlocução com a guarda. Também tivemos o ofício 100 da SEMAS convocando uma reunião para o dia 7 de outubro, às 9 horas, aqui na agência. Né? Na verdade, eu percebi que é praticamente a mesma pauta da última reunião, né? Só que é um posicionamento da Corsan referente ao que foi tratado. E aqui a gente vai tratar também desse assunto da água, dos esgotos instalados no pluvial e o pluvial instalado no esgoto. Esse aí que vai ter a pauta do suporte, botar em primeiro, esquece, não é para isso, né? Isso é importante, hein? Isso a gente tem que conversar com a Priscila antes da reunião, né? E a prefeitura tem que fazer parte disso aí, importante isso. Sabe por quê? O conselheiro entrou com 8 processos parados ali. Sim. A Corsair respondeu, tomando a prefeitura não é com eles. E aí o pessoal liga para cá e diz, não resolve nada, aí fica chato para nós, para a agência que não está resolvendo nada. E a gente tem que resolver, né? Por isso que eu pedi essa reunião, só que botar o pessoal, né? Então, item 5, processo 2024/008, NR4, Marcelo. Bom, presidente, conforme eu havia compartilhado ali essa semana já no grupo, né? Acho que essa é uma das NRs que tem até então, foram até então emitidas pela ANA, uma das mais importantes, porque é o que coloca toda a questão da maturidade das agências, né? A questão de organização, de governança e de efetividade da agência. Então a gente trabalhou primeiro na IR, que eu já havia compartilhado já. A gente havia trabalhado nela já desde o início de setembro, já, né? Depois que a gente terminou a comprovação das NRs da questão da ANA, a gente viu que ela é uma das mais atrasadas, né? Envolve uma série de questões. Então eu trabalhei na IR e depois já em cima da NR4 trabalhei na minuta da resolução. E até em cima dessa minuta, doutor, tem até os ajustes para fazer na legislação. Eu printei lá em amarelo, né, para ver o que era mais importante, o que envolve. Na verdade, a nossa Constituição é em cima de lei municipal. Eu acho que o doutor participou, inclusive, lá do início dela. Então, ela está bem. Muitas das coisas que a NR tinha como princípio já estava contemplado na lei. Então, a lei é o que vai fundamentar essa resolução nossa. E eventuais alterações a partir da ANR, a gente está solicitando já para o procurador fazer o ajuste na nossa lei. Envolve basicamente a questão da... Aqui eu procurei deixar, doutor, mesmo que ela não contemple, a nossa questão não contempla a regionalização, né? Nesse momento, deixei esse artigo aqui, não sei o que... Isso eu vou ter que ver. Não, esse não precisa contemplar na lei, tá? Mas eu contemplei deixei contemplar na resolução para eventualmente algum futuro ter uma necessidade, tem a resolução prevendo já. Nós não isso vai ter que ir uma lei para alterar essas diversas coisas. Não era de conversar com o executivo da possibilidade de ampliar na lei a abrangência da agência, em vez de municipal para regional. Não sei o que vocês acham disso. Deixar essa possibilidade aberta, né? É que, na verdade, ela continua municipal, porque ela é de Santa Cruz do Sul, né? Sim, sim. Então... Mas hoje a atuação dela, pela lei, só Santa Cruz. O que poderia ser admitido é incluir uma possibilidade de ela atender outros municípios, mediante convênio de delegação. Sim. Mas ela continua municipal, né? Sim, não, isto sim, tá? Eu expressei. Ela vai continuar sendo agência municipal. Isso. Mas hoje, pela nossa lei, se o Veracruz quisesse que nós regulássemos lá, nós não podemos fazer. Não, né? Então, vocês não acham de abrir essa possibilidade? Como é que tu vê isso, Marcelo? Eu acho que o momento, ele é um pouco, a gente está tendo, digamos, colocando os procedimentos em processo de melhoria, né, que a gente busca, toda a parte de estrutura, de atender. Então, como a gente já conversou, doutor, acho que
Nesse momento a gente teria que ter essa digamos, essa, não preferência, mas essa excelência, eu acho que excelência no que é prestado aqui, para no futuro próximo, daqui a pouco, a gente conseguir... Eu concordo com isso, tá? E vejo que hoje não deveria. O que eu estou dizendo é porque senão cada coisa você sempre tem que mudar a lei. Já deixar isso previsto. Mas sim, hoje, se fosse para decidir, vamos fazer, o Veracruz quer regular junto. Eu acho que não. Mas é uma brecha deixar isso já mas é uma opinião. Não, seria interessante o conselho deliberar, porque na verdade vou ter uma conversa amanhã com o prefeito sobre esse encaminhamento. Né? Eu vejo que deixar essa possibilidade. Eu acho que a curto tempo, não digo a curto 2 anos, né? Nos próximos 5, 10 anos ali, nós não temos condições de fazer regulação para Veracruz, para Sinimbu, para Carvalho de Xavier. Não tem condições. Pois é, eu esqueci de perguntar se teria estrutura. Não tem estrutura. Isso aí é mais estrutura organizacional, né? Exato. Eu acho assim, ó, eu acho que, eu acho, minha opinião, tá, Juliana, que a estrutura que nós temos, ela comportaria nós ter mais algum outro de regulação, por exemplo, Veracruz, Sinimbu e tal. Assim que nós estamos, ela comporta, certo? Bom, o que o Marcelo disse, e eu concordo, tá? E nós já falamos isso há bastante tempo, que nós temos que ter primeiro excelência no trabalho que nós fazemos aqui em Santa Cruz, certo? Eu só penso que se isso, até porque depende do próprio prefeito, tem que dizer assim, não, eu não quero que a gente seja só... Nós não podemos mudar isso, tá? Agora, deixar essa porta aberta, entende? Para não precisar daqui um pouco amanhã depois mudar a lei, é só essa a minha opinião. Mas hoje não incluir um artigo aos moldes da agência estadual de regulação. Né? Eu acredito que estadual, regional. Não, os moldes da previsão que permite fazer regulação específica. Deixa eu até colocar uma coisa, doutor. Assim, e sempre que a gente vai nesses eventos, a gente sempre já manifestei para alguns aqui a preocupação com a diretriz que a ANA traz para as agências. Tá? Então, essa questão de conveniar, ela vai ao encontro do que a ANA preza, né? Que seria daqui a pouco nem é uma regionalização forçada, nem tem no caso da Corsã, que é uma regionalização forçada por contrato. O presidente Fábio teve nos eventos agora sentiu isso também. Mas ampliar um espaço regional, daqui a pouco com o Vale do Parque, que é o que vocês aqui falando, né? Quando eu entrei aqui, eu já escutava mais ou menos a entrevista. Isso que eu tenho. E é uma coisa que vai ao encontro do que é na presa, que a ANA busca essa precisão regionalizada, busca essa regulação regionalizada. Inclusive, uma dificuldade agora com o Corsã é com relação a 3, 4 agências regulando um prestador de um contrato, 307 contratos que fizeram um sistema Corsã. E nós ficando só no nosso ninho aqui, cada vez mais nós vamos ser pressionados pela ANA. Né? Então, me parece que abrir essa possibilidade nesses moldes, Jefferson, e não que a gente vá fazer isso hoje, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. De acordo com a nossa lei, vamos supor o seguinte: Veracruz, eu não sei se combinou com a GESAM, sim, quanto tempo procurou nós para ser... Não, mas Veracruz hoje é a GESAM. Se a GESAM quisesse, eu não sei qual é o termo, conveniar conosco, nos subcontratar para fazer a fiscalização em Veracruz, por exemplo, a nossa lei permitiria isso? Hoje ela permite que a gente faça convênios. Tá, mas para fiscalizar lá em Veracruz, teria que analisar melhor, né? Porque eu acho, na minha visão, no primeiro momento, que ela permite conveniar para os assuntos nossos do município de Santa Cruz. Exatamente. Mas eu, claro, salvo no meu juízo, eu acho que deixar essa possibilidade. Eu acho que esse é um assunto para o futuro, porque o que acontece? Agora nós não teremos condições. Tá? Agora, de repente, entra um outro prefeito e ele é a favor disso. Tá? Isso aí,
nós fazer agora, e aí o outro prefeito assumindo assim, não, mas a ideia é essa, não era vocês também fazer para Veracruz. Tá? Mas vamos Então, lá. assim, ó, na hora que nós fizermos esse serviço, a possibilidade de fazer serviço, não é só a Veracruz, né? Por exemplo, Sinimbu é mais fácil do que Veracruz. Tá? Isso nós teríamos que aí ver com o prefeito para nós fazer essa alteração na lei. Eu acho que seria No já entanto, no futuro. Mais, Tá? mais calma, mais estudo, né? Mas é isso que eu estou dizendo, é Provavelmente deixar nós o artigo nós ali da teríamos possibilidade, não o que nós fazemos. Agora, veja bem uma outra questão de visão, tá? Vamos supor que entra o prefeito novo que tu falou aí, que não gosta da agência, e diz assim, ó, convênio de delegação suspenso, nós não temos mais trabalho. Se nós tiver isso na lei, nós podemos sobreviver à agência buscando alternativas nos municípios. Hoje, se suspender o convênio, nós temos que fechar a agência. Se a prefeitura não quiser tirar essa aí, os outros municípios nós não vamos conseguir saber sobre isso. Eu só queria só fazer uma Mas coisa. eu não vejo por que não deixar essa brecha na lei para o futuro, é só isso. Só isso. Aí tem que ver a parte jurídica. Sim, claro. Outra coisa É por isso que se ele vai conversar com o prefeito, Exato. dele colocar isso até para ver. E né, tem que ver como qual é vai a colocar, visão. né, só? Tem que ver como vai colocar isso aí, né? Tem que ver se Mas isso cabe já isso, né? hoje A questão é só, eu constaria que é facultado à agência, né, ampliar seus serviços, etc., conveniar com outros municípios, né? de forma regionalizada. Mas daí cada convênio e delegação passa por uma deliberação do conselho, ter quais seriam as obrigações assumidas, né? Sim, concordo com tudo isso. Só deixar essa brecha, entende? Só fazendo um adendo bem rapidinho, complementando as palavras do Marcelo, eu acredito que a gente esteja bem perto já disso. A questão do nosso estoque regulatório, hoje o nosso estoque que a gente tem de normativos é muito simples de pegar outros municípios. Se nós fosse regular Veracruz, por que a gente precisaria encampar mais? Talvez mais um fiscal hoje, né? Na verdade, o nosso corpo aqui já atende, porque a gente tem um estoque regulatório. Então, o que seria talvez mais? Mais um fiscal. Então, a gente está muito perto disso. Por isso que eu acho que deixar essa brecha é uma possibilidade para o futuro. E a gente foi naquela seminário lá, eu vou dar até o nome do cada ano, o Alexandre lá, ele é contra as agências municipais. Então, se nós fizesse regional, nós vamos ter muito mais poder de até conversar, que eles convidam nós por obrigação, a gente vê, eles convidam só a gestão e a agência. Então, se é municipal, estadual, regional, não tem mais municipal, é regional. Eles, para enxugar, onde é que eles vão começar? Eles vão começar enxugando as municipais. Eles serão mais um município ou dois. Só dois, por exemplo, é regional. Já muda a configuração. A realidade, conselheiro, por exemplo, a Minas Gerais, Arsai, se não estou enganado, eles regulam 640 municípios com 34 servidores. Desses 34, 20 estavam de greve na última a questão é que o trabalho deles não é na ponta que nem o nosso. Exatamente. Igual a gestão é só isso também. Essa que é a questão. Mas Vamos dar essa. Pelo menos pega a impressão dele, viu? Qual é o. Não, é que eu vou encaminhar o projeto de lei amanhã, né? Com as adaptações, são várias adaptações. Dentre elas, a gente fazer esses ajustes na resolução em relação à recondução dos conselheiros, tá? Isso via expediente ministerial para adequar a resolução, tá? Então, eu vou encaminhar isso amanhã. Então, eu posso incluir um artigo prevendo essa possibilidade, mas sempre quem vai deliberar quanto a isso é o Conselho Diretor. Porque outros municípios podem procurar a agência, mas quem delibera é o Conselho Diretor, se vai querer fazer esse convênio de delegação. Tem que analisar recurso, viabilidade financeira, econômica, tudo, sem dúvida. Mas se nós deixarmos a porta aberta, nós podemos fazer. Hoje nós não podemos fazer. Vamos por esse caminho. Então, deliberado pelo Conselho, posso fazer Todos isso. de acordo? Estou de acordo. Então, Marcelo. Então, só dando sequência ali, presidente. Então, toda ela adequada com relação à NR4,
Esse aqui. E aí deixava esse artigo aí. Porque ele está bem claro, Sim. nas hipóteses. Sim. Legalmente. Então aqui a questão da delegação da agência como responsável, então o município já tem, a atribuição da competência é por lei, né doutor? Tudo que comporta a questão da extensão territorial, questão de recursos humanos, que é uma coisa que se bate bastante, né? Inclusive eu coloquei essa semana também com relação à independência administrativa, financeira, as agências estão com uma defasagem orçamentária impressionante, então todas elas, isso a gente tem, inclusive agora tem que ressaltar para a Ana essas questões, que é a nossa, toda O que a acontece, técnica, né? o que acontece nessas outras agências aí, que elas também têm essa fonte de receita dos convênios de delegação, só que muitas vezes isso cai em taxa único. E aí o ente não repassa ou diminui recursos. E aí, para pegar mais municípios e para fortalecer, eles acabam pegando taxa de regulação de 0,5. Sim. E aí não. É que eu quero ver, ele fala dos funcionários. Aqui a questão da possibilidade de que hoje já está contemplada, né, de a gente fazer, inclusive, teve agora um evento que eles colocaram, agora está criando um termo novo, que é a concertação da regulação. E aí a questão de fazer convênios entre agências que regulam o mesmo prestador, fazer inclusive resoluções conjuntas, com a aplicação conjunta. Mas é uma coisa que foi a nossa ideia. Isso nós temos lá em 2019, que a gente colocou, que a gente tinha que fazer esse trabalho conjunto. Né? Tá, aqui eu li isso aqui e já queria fazer uma colocação. Esse período de mandato fixo são coincidentes de 4 anos, vedada a recondução, tá? Bom, duas coisas. A primeira, na norma da Ana fala 5 anos, né? Até 5. Como nós somos 5 conselheiros, minha opinião, não, deixa lá. Sim, a Ana fala 5 anos. Por isso que eu acho que aqui nós deveríamos já começar a tratar os 5 anos, porque nós somos 5 conselheiros e nós estamos desde o início do ano passado para fazer uma adaptação de deixar os mandatos ficarem sendo alternados sempre um a cada ano. Então, se nós deixar 4 aqui, nós não temos possibilidade. Tá? Então, minha visão aqui já, 5 anos. Primeira coisa. Segunda coisa, agora não vai dar mais tempo, né? Porque tu vai ter que fazer essa alteração de lei amanhã já. Mas nós temos que começar a discutir de novo. Eles nem conhecem esse assunto, mas até me proponho a trazer para a pauta, talvez já na semana que vem, sobre essa questão de como nós vamos fazer, porque hoje assim, ó, vocês 3 entraram agora, então nós tínhamos 3, 2 foram trocados. Vocês estão notando qual é não digo dificuldade, mas até que vocês tomam conhecimento de tudo, né? Tu acaba ou sobrecarregando quem está e quem conhece, né? Tá? E vocês não conseguindo chegar. Então, se nós tivéssemos sempre a troca de né, cada ano, se torna muito mais fácil das coisas andarem. Tá? Então, por isso que os 5 anos. Só que nós temos que ver, porque hoje nós temos 3 que trocaram agora e a próxima vez que for trocado vai ser 2. 2 que trocaram. Não, Eu não, é que o Juruena foi reconduzido. Entendi. Ele foi reconduzido, que ainda dava para fazer, ele foi reconduzido. Mas na realidade foi trocado. Se o prefeito não quisesse trazer ele, tivesse botado o outro, seriam 3 novos. Entendi. E a próxima vez, como não vai ter mais recondução, tá, vai ser 3 novos. Então, nós temos que tratar esse assunto, até proponho colocar na pauta da semana que vem, para nós já começar a discutir esse assunto de novo, daqueles mandatos, ver como nós vamos fazer para adaptar, se reduz alguns, se amplia alguns, tá? E a terceira questão que eu coloco aqui, que é algo que foi levantado, este ano passado, este ano, até, não sei se foi o Marco, o Hernani que estavam levantando,
importante a questão. Essa recondução, ela não é permitida para a pessoa ou para a mesma representação. Vamos lá. Agora, na próxima vez, nós vamos sair, tá? Então, tem que trazer 2 pessoas no nosso lugar. Aí o Fábio, de repente, eu não quero mais, estou indo embora, tá? Mas daí há sempre, olha aqui, ó, eu quero alguém experiente lá. Hoje o Fábio é representante do CREA. Aí ele sai, não é mais representante do CREA. Há sempre, indica o Fábio, ele volta, ele não está voltando pela mesma entidade. Por isso que é importante aqui esclarecer se a recondução é a pessoa ou é da entidade. Pastor, Eu não estou nem entrando no mérito se pode ou não, tá? Mas eu acho importante deixar isso esclarecido. Tá? eu fui pesquisar isso, tá? Isso aconteceu, o Tribunal de Contas da União analisou isso para as agências nacionais. Porque tem essa mesma normativa, é vedada a recondução. E aí tem intercalado, etc. E daí, para fazer essa proposta, esse estudo, eu fui tentar entender para deixar isso claro, exatamente isso. O que o Tribunal de Contas da União pegou e julgou para as agências federais? Que essa vedação de recondução, porque a gente se lembra que a gente falou, não pode ter uma vedação eterna, é eterno, né? Ah, sim. Então, isso é outra coisa. Isso, daí o que o Tribunal de Contas da União chancelou para as agências federais? Que gera um impedimento pelo mesmo período do mandato que tu exerceu. Então, se tu foi conselheiro durante 5 anos, tu não pode ser reconduzido e esse impedimento por próximos 5 anos. Depois tu pode retornar. Tudo bem. Esse é o... Eu entendi isso, mas eu não, o que eu estou colocando é a representação. Sim, é que não é que ou é a pessoa. É a pessoa. É que tu vai estar impedido de Porque exercer o mandato. lá nas agências nacionais, são todos indicados, por exemplo, pelo Executivo, né? Não tem representação entre nós aqui. Nós temos 5 entidades. Na realidade, a vaga de conselheiro, ela não é da pessoa, ela é da entidade. Entende? Por isso que a nossa aqui, a vaga não é da pessoa. Não é o presidente da República que indicou o Astor para a agência, para a ANA. Entendeu? Porque uma coisa é o presidente da República que pegou e indicou o Astor lá para a ANA. Outra coisa é, sei lá, a Sociedade das Empresas Prestadores de Serviços na área de saneamento indica, o fulano indica, a Câmara indica, o Senado indica, entendeu? Eu estou só levantando esta questão porque acho que a nossa representação, a nossa vaga é da entidade, tá? Só para esclarecer, porque senão tu teria de novo um vácuo ali. Mas daí não vai no encontro da questão do notório saber, ali específico Isso é outra coisa. Mas ele não vai em encontro daí do que tu está indicado, que nem o Fábio, como no CREA, né? Como engenheiro e tal. Então, no notório saber na parte específica dele, só para entender. E daí, se fosse no caso que está comentando, né, seria daí indicado para outra entidade, mas daí tu representaria como uma. Enquanto a vacância, tu já esclareceu aqui, se é pelo mesmo período do mandato, né? Eu sempre trago o CREA, porque eu tive muito tempo lá como conselheiro, né? O CREA é também assim, tá? Se é para o mesmo cargo, para a mesma indicação, é o período do mandato. Então, se eu sou conselheiro, lá é 3 anos, quando eu termino meu cargo de conselheiro, eu posso ter uma recondução. O sistema do CREA pode ter uma recondução. Passada essa recondução, eu tenho que ficar fora pelo período de um mandato, que é 3 anos. Mas eu posso vir para outro cargo, não de conselheiro. Posso ser dos conselhos, das entidades, não sei o que, lá para outro. Eu posso ser presidente do CREA, posso ser indicado para outro tipo de coisa. Mas lá tem uma recondução. O que me... Eu não entendo por que eles botaram isso de nenhuma recondução. Vedada a recondução, daí aconteceu isso lá. Porque a única coisa que tem isso no Brasil é para recondução, quer dizer, nenhuma. Mesmo para executivo, prefeito, governador,
governador, presidente, tu pode ter uma recondução, né? Por que será que eles vieram com não ter nenhuma recondução, sabe? É que isso está na lei gerais de agências reguladoras, né? Pois é. A norma geral. Não, essa é a resolução da... Não tem uma norma, tem uma lei. Tem uma lei das agências. A resolução, por isso que a resolução só replicou a lei. E É, aí me é uma surgiu lei. por isso que me surgiu essa dúvida. Eu falei, não, se eu simplesmente fizer isso, vedar, vai surgir esses questionamentos. Aí fui pesquisar e vi que essa discussão no Tribunal de Contas já... Eu sempre acho que quando tu não tem recondução nenhuma para qualquer cargo, né, tu perde muito do conhecimento, né, em qualquer um, né? Tanto que para o executivo, aí, prefeito e tal, tu pode fazer. Mas só deixar isso esclarecido, sabe? E eu acho que aqui, pelo menos, nós a gente trabalhar com 5 anos. Tá, mas eu já proponho isso amanhã. Eu acho. É que... Tinha que falar logo já com o prefeito. Mas é que ela é uma alteração. Se for 4 anos, nós até podemos aí, porque com 4 anos até pode fazer. Só nós vamos ter que adaptar, mas aí uma vez desses 4 anos vai ser 2. Até dá para adaptar isso, entendeu? Nesse caso até dá. Se deixar 4, entende? Se nós deixar 4 e conseguir adaptar o nosso cronograma, somente uma vez nós vamos ter a alteração de 2 pessoas novas. Né? As outras vezes sempre vai ser um só, né? Se nós conseguirmos fazer esse calendário. Tá? Então. É que assim, para eu conseguir ajustar isso, eu vou ter que pensar outras coisas e eu não vou conseguir consultar o conselho, né? Até amanhã. Não dá para fazer uma consulta online aí para nós, aí? Mas valer as outras coisas. É que não pensar nessa. Mas então, ou só mudamos para 5 anos. Ou deixamos assim, então, hoje, já que está aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, então, para não atrapalhar todo esse andamento, Jefferson, vamos deixar assim. Tá? E encaminhamos outra proposta. E aí nós vamos começar a estudar como nós vamos adaptar esses mandatos. Tá? Se nós chegar à conclusão que é difícil, é ruim, nós vamos ter que mexer para cima, vamos ter que encaminhar. Eu vou fazer o seguinte, na justificativa do projeto de lei, eu já vou fazer uma menção de que não está sendo encaminhado nesse momento agora, mas que vai ser encaminhado uma proposta de readequação de prazos, porque é uma pendência mais complexa para adequar a nossa referência. Então, para não atrapalhar, deixamos assim, minha opinião, não sei o que tu acha, e deixamos assim, né? E aí vamos primeiro estudar essa readequação, porque eu também não sei como é que a semana que vem daí. A gente já eu vou pensar nisso. Tem outra questão, doutor, que até na lei hoje não fala, tá? Mas na norma fala lá, que é a questão do notário de conhecimento, que é o que o Selmo colocou. A Ana pede lá, vai ver nessa. Isso é outra coisa. Vamos lá. Eu não tenho nada contra. Mas vamos olhar como entrou os novos conselheiros agora. Vocês dois, por exemplo, tem um notório saber na área de vocês, contábil e tal, mas experiência profissional em regulação. Quem tem? Vai pegar em Santa Cruz quem tem? Não tem ninguém tem. A não ser os nós, por exemplo, hoje nós temos. Agora sim. Nós que estamos no tempo aqui. Eu antecipo uma questão, né? Vai ser mudado para todos os conselheiros a pedido do prefeito. Hoje se exige para 2 conselheiros que resida ou mora em Santa Cruz. Isso vai ser para os 5 conselheiros. O prefeito quer que todos tenham. Não, só tem 2 isso. É o da SEMP e do PROCON. É o da SEMP e do PROCON. O prefeito quer que tenha o mesmo requisito para todos. Tá certo. O problema é conseguir alguém com notório saber. Mas o que envolve o notório saber? É muito o que é pouco um acha que é notório, o outro não é. Eu sei. Mas no mínimo, tu vai ter que ter algum documento, alguma forma de comprovar que tu conhece o sistema de regulação, pelo menos. Não que tu tenha que ter sido conselheiro. Não, eu questiono quem é que vai avaliar isso. Não, é que tem que ser bem explicado como é que o notório saber. Ela tem notório saber de contabilidade. Tu e eu temos engenharia civil. Pois é. Então, isso tem que ser especificado em Anete. É que o notório saber na verdade, juridicamente, ele significa que tu
tu tem um conhecimento que é reconhecido na sociedade. Ah, sim, mas então é na tua área, não é em relação a graduação. exatamente. É que na verdade É diferente. É o que eu sempre achei. É que assim, desde o início eu sempre achei que era, como eu sou engenheiro, é notório saber engenharia. Isso. Tá? É isso. Se é notório saber em contabilidade, é de contabilidade. É uma Não, coisa mas ele diferente. fala de regulação. Ah, Está escrito ali. Mas isso não vai existir. Não, por exemplo, daí. mas na nossa lei não é. Na nossa lei Não, é vai que daí ser. essa é uma questão que teria que ser verificada se a gente vai colocar na lei ou não. Porque Não, isso é que hoje na nossa lei já tem isso. Já tem, mas não fala em regulação, não. Não fala em regulação. Não faz regulação. Eu estou olhando aqui, a Câmara tem uma comissão da Câmara aprovou definição de notório saber jurídico e outros requisitos para cargos. Tá? Mas fala do notório saber jurídico. A grande questão é que ali está escrito regulatório. Isso. Não na É tua área. diferente. Na lei é Ele fala em diferente. duas coisas. Na verdade, na MR fala nas duas. Ah, sim, concordo. Nomeação de membros do colegiado que inclui experiência profissional em regulação e informação acadêmica compatível com o cargo de notório conhecimento. Mas na sua área. Sua área Mas olha, inclui a experiência profissional em em regulação. regulação. Esse para mim é o caso. Só que isso aqui é da norma, não tem como mudar. Ó, notório saber jurídico, conhecimento técnico em direito, comprovado de forma objetiva, conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro de administração pública, reconhecimento doutrinário acadêmico, idoneidade moral, reputação ilibada, conduta ilibada. Aqui para Mas a é uma regulação prova. se aplica. Ninguém vai Sobre treinamento básico. regulação. Mas isso aí não tem como mudar. Mas tem coisa que tem que ver para Não dá não lá. pedir uma coisa e tu não conseguir cumprir. Isso para nós não se aplica, não tem como. Não me abala agora. Tá na minha regra, a gente não vai conseguir. Sim, tem que Entendeu? Você pensar. está pedindo uma coisa que tu não demonstra. É que na verdade eu não coloquei, tá? Eu deixei. Não, é que isso aí Eu não quero fala pensar. na lei, isso aí agora. Exatamente, é isso aí. Isso aí eu tô pensando. Tá bom. Eu deixei, na verdade, a nossa resolução eu deixei assim. É, não, é que isso aí vai ser uma resolução da agência. Ó. A experiência profissional Isso aí. e formação acadêmica compatíveis com o cargo e notável profissional da educação. A formação acadêmica todos têm. Ok. Exato. O ex, Tu não botou? Tem regulação. Não, é que na verdade se eu botar isso a gente não vai ter. Exatamente. Então tá, então deixa Vai assim. estar restringindo, né? Tá, mas regulação. Não, ele não botou. Em regulação, qualquer regulação em qualquer área, não precisa ser só da. Ó, olha aqui, ó. Não, aí eu. Essa é a norma geral, né? Mas na nossa não citou regulação. Não. Ah, então tá tranquilo. Ah, mas aqui é a norma geral que eu tenho que seguir, né? A gente tem que seguir a CBI, pelo menos. Você vê se aqui quer STX ou não é essa mesmo. Eu acho que deixa assim por enquanto. Quem inclui? O grande problema ali é que experiência Experiência profissional profissional. em regulação. Isso ninguém tem, né? A não ser os conselheiros. É que na verdade a própria resolução, essa é lá de cima, né, Marcelo? Ela se contradiz. Se ela quer uma alternância de colegiado, como que ela vai exigir experiência? Ela fala de âmbito nacional, que vai pegar um cara lá do Tocantins. Isso aí pra mim é contradizente. Até porque o pessoal de quem mora em Santa Cruz, né? Poucos que conhecem. Região de fora. Ó, a lei então hoje tá assim, ó. Ali, ó, é isso, notório e notável. Ali está a diferença, tá? O notável é aquele que, vamos dizer assim, o Astor. Ah, não, o Astor é autor de livro, é autor não sei o que, notável. E notório é que o que o Juliano falou. Toca a ficha. Eu acho que tem que continuar assim. Nós não podemos mudar a lei nacional, mas a nossa tinha que ficar na nossa realidade. Exato. A nossa realidade é o seguinte. É que regulação ela é segmentada, né? Toca a ficha. Pode regulamentar A regulação é pode adquirida, regulamentar né? transporte, pode regular saneamento. Isso é que nem se vai contratar um engenheiro na prefeitura e disser que tem noção de saber, aí ninguém formado vai ir, porque se informado ninguém sabe. Tá, então só para batermos o martelo, não deixamos como aqui, deixa 4 horas. Nesse momento. Bom, aí isso é a questão da lei. Depois Mas é que vocês não vão deliberar pela resolução agora, né? Não, é só para assim, ó, eu preciso botar em consulta pública agora, né? Em cima da minuta eu preciso lançar a consulta pública para depois a audiência pública. Inclusive, precisamos nomear um relator para vocês. Toca a ficha.
Marcelo, vamos passar aqui. Só tem a Flávia quer colocar uma adenda ali ainda nessa questão, Janete. Não sei se vai colocar agora, que é aquele pedido do sindicato, até que a gente tinha feito na questão da indicação para Sim. fazer colocar a redação que era anterior, né? A gente até fez um ofício antes até de assumir como. É com base nesse pedido que, na verdade, vai ser só o critério de ou residir ou ter atividade profissional em Santa Cruz. Tá. Vai ser nesse... E na questão, tipo, tinha pelo Conselho Regional de Contabilidade, ok, e por fim tinha, acho que, por ser o delegado, daí a gente ia solicitar ali surgiu uma situação, porque há uma distinção vai ser pelo Conselho, tá? Eu tenho ali a redação, mas que teria que ser obrigatoriamente alguém vinculado a uma entidade, só que essa entidade ela não representa o todos, né? E aí tem um problema, né? Porque ela representa só, se eu não me engano, tem tanto os contadores empregados quanto os contadores que não são empregados. Autônomos. E aí, então, como entidade ela representa só uma parte, está segmentando. E aí não, tem que ser todos podem participar, né? Se fosse sindicato. Na verdade, é um conselheiro indicado pelo Conselho Regional de Contabilidade, que era a redação anterior, né? Devendo ser integrante, era o que é a redação dos sindicatos de contabilidade do Rio Grande do Sul. Não, esse devendo ser, ele fragmenta daí, né? E tirando esse devendo, porque historicamente sempre era via entidade, aí que você até entrou em questões lá de reunião da nossa entidade, né? Que a gente chegou ao conhecimento depois que teria sido mudada essa redação, né? A gente até daí fez uma solicitação com uma reunião com o prefeito, dele pediu que fosse enviado um ofício. Sim, com base nesse ofício que a gente vai. Vamos ver como é que tá ali hoje. Né? Vamos ver. Um conselheiro pelo conselho tal, nomeado pela. Essa é a redação hoje. Isso. E essa é a atual, mas daí a gente, como entidade, tinha solicitado que voltasse à redação anterior, porque ele está nomeado pela delegacia. Tá. E daí a delegacia é um delegado e que pode altera. Mas é que o delegado tem que nomear um indicado. Mas tem que ser uma e a entidade é passado por uma votação daí com mais pessoas, né? Mas é que ele só faz a nomeação, né? Porque quem indica é o conselho. É o CREA também, né? Assim, quem indica é o CREA. Certo? E quem nomeia é a inspetoria local. É que se olhar o anterior, essa alteração, dizia a entidade, por isso que daí nós Mas é indicado pelo que está aqui. Não, essa é a redação atual. Eu sei, mas daí, como entidade, a gente solicitou que fosse voltar à redação mas inicial, assim, né? quem é que vai assinar a indicação? É o delegado. É o delegado? É o delegado. É o delegado. Mas que a indicação acontecia através da nossa entidade, né? Mas aí... mais para o CRC, onde lá era feita a indicação dos 3 nomes e lá mas eles... isso é uma deliberação interna de vocês. Sim, mas justamente é que a gente gostaria que tivemos a reunião lá registrada em ata e fizemos até essa reunião com o prefeito solicitando que voltasse à redação anterior, porque não é através da entidade a gente vai indicar os 3 nomes pro CRC e lá sim, lá que eles fazem a escolha, né, conforme... mas a entidade queria, vamos lá. Vou levar, eu entendo que vocês querem ter autonomia para decidir aqui. É para passar os 3 nomes pro... Não, mas isso é um modelo que vocês fazem, não é? Na redação... Eu sei, vamos procurar esses mas aí vamos ver como é que é a redação anterior. Mas o CRC, ele é uma entidade estadual. Justamente, mas na redação anterior, a indicação vai dos 3 nomes via sindicontábil. E o CRC lá, Faz o CRC lá, escolha. ele vai escolher um desses 3 ou um outro. Isso. Ele vai escolher um desses 3 ou um outro.
E isso que vocês não querem, vocês querem que seja um desses três. Isso, porque daí a gente faz uma Mas eu acho que, eu sei. Foi Foi que a pela gente... evolução, é a questão da sucessão, né? É que o CRC, ele é muito maior que a delegacia, ele não pode ficar Sim, subordinado. a questão a Eu decisão entendi. maior é o CRC. Eu entendi, Né? eu entendi o que tu quer dizer. E daí Só eu que só você- estou trazendo que a gente foi. Eu sei que vocês fizeram, só que eu entendo que o CRC é muito maior do que a delegacia regional. Ah, tinha. Então ele tem que ter autonomia para também indicar. Da Um unidade conselheiro- Essa é a primeira, ó. Essa é a Um primeira. conselheiro indicado pelo Eu tenho conselho. um Mas eles PDF podem até. Não, tá ali, ó. Tá ali, eu acho que era aí. Indicado pelo conselho regional. Essa é a primeira redação. É. Isso Eu aí. posso conseguir ela, não sei se eu vou ter aqui É aquela ali, agora. cara. É essa ali. É. Essa aqui é a Mas eu primeira entendo, original. eu entendo que o CRC, 2013. lá com o É seu essa aí, ó. presidente, tem que ter No autonomia. texto original, tá? É essa ali. A redação. Dois primeira, é essa original. ali. É. É, olha ali, ó. Depois ela foi alterada, vamos ver que ela foi alterada aqui, texto consolidado. Vamos ver. Que a gente tinha, e daí com base a gente até levou isso pra. Ó, essa aqui alterou. Depois já mudou pra outra. É que aquela primeira redação tá muito Aham. estranha. Da unidade, votada. Nós falávamos Mas eu da posso delegacia. levantar ali, porque a gente até levou isso em reunião e tal. Mas eu acho, sinceramente, assim, que o CRC como entidade estadual tem que ter autonomia para indicar. Mas é isso, não está sendo questionado isso. Não, mas se quer mudar para Não. É que o processo, historicamente falando, eu entendi. era a indicação, Só a que- entidade passava 3 nomes. Isso. E eles tinham que escolher um dos três. Claro. E o CREA também, de certa forma, é assim, tá? Mas a lei... Mas o presidente lá, a diretoria do CREA, tem autonomia para indicar o É nome. eles que vão indicar, mas a gente passa o nome para eles. Ah, tá. Tá? Mas quem tem autonomia é a Nancy lá. É a presidente lá, Vai a dizer, Sim, que é o pai maior, que é o CRC. mas a gente igual, a gente faz como é que é? A negociação, a política interna, se conversa. Ou ver quem é que quer também, né? Quem é que pode, quem é que quer, né? Tá? Eu acho que isso aí é uma tratativa de vocês regional aqui, que vão botar 3 ou 4, 5, tanto faz, né? Tá? E aí eles vão escolher um titular. Ou não, né? ou um outro que lá a diretoria do CRC ou o presidente do CRC quiser escolher um outro fora desses nomes, eles podem fazer. O CREA também é assim. Aí eles vão escolher o titular e o suplente, não necessariamente da lista, mas isso aí eu acho que é um critério de vocês que têm que criar isso, tá? Eu Interno. posso ver a questão aí daquele documento e trago. Porque ali o que nós estamos colocado ali é só quem é que tem o responsável para assinar, né? A gente precisa avançar, né? O critério nem pode ser colocado aqui. O critério de vocês ali interno, isso nem pode ser colocado aqui, ó, nem deve ser colocado. Não, eu copiei, eu achei Mandei que sim, não sabe? guardar. No meu relatório, só uma coisa, doutor. Na nossa lei fala em maioria simples e na resolução fala em maioria absoluta. Podemos deixar simples? O quê? A decisão dos... Isso está na lei, já me fala, eu tenho que mudar. O que der para mudar, eu já quero mudar de uma vez. Na lei, na nossa, tá por... Não, o que é maioria absoluta? Não, na verdade, o simples é dos presentes e absoluta é de todos, né? Então, se tu tem, na verdade, só que tu tem que começar assim, ó. Tu pode começar só com 3. Começou com 3 aqui. A maioria simples, né? Então, 2. Só que não, a maioria absoluta tem que ser 3. Não. Daí é a unanimidade. Não, 3. É que o presidente É não de vota. 5. Não. Não. Para deliberar, Sim, não, pensei que estava falando quando tem 3 conselheiros. Não. Não. Aí daí se tu começa com 3 e vai votar 2, vão ter a maioria absoluta. Isso quer dizer. Não, isso aí começa com se nós temos 3 presentes. Mas para deliberar tem que ser maioria absoluta. Tudo bem, mas se os 3. Não, o presidente não vota só. Tá bom? Tudo bem. A maioria Então, simples fora é o presidente, nós estamos entre 3. Com o presidente. Não é a maioria. Não, fora o
o presidente, então são 4. nós também Então temos são 3. 4. Não. Fora o presidente, nós também Mas temos agora, 3. então são 4. Eu sei que Então são tá tendo 4, eu aí sou idiota. aí dá. Nós estamos 4, mas é isso que eu estou querendo chegar à conclusão. Não é isso que ele Tira o presidente. Ele está na reunião. Então são 4. Eu sei que são 4, Zé. Mas o que Deixa eu terminar minha frase. Deixa eu terminar minha Então frase. eu não tô entendendo. Deixa eu terminar minha frase. Deixa eu terminar minha frase. Se nós estamos entre 4, o presidente não vota, e nós 3 votar a favor, nós temos maioria absoluta. Lógico. Então é só, eu queria terminar minha frase, não deixou? Não, Aí nós vamos ter maioria absoluta independente. Só Se se nós tiver só 2 aqui, fora o presidente, não tiver 3 na reunião, aí não é. Mas se nós tiver presidente mais 3, já é maioria absoluta, mesmo que um esteja fora, não esteja presente. Entende? Então, para nós aqui isso não muda muita coisa. É que a reunião pode ser iniciada com 2 conselheiros mais o presidente, tá? E aí não tem votação. Aí não tem. Mas, Isso mesmo, tem que deixar bem claro isso aí. como não É. traz nenhum prejuízo, e na verdade coloco ele para fazer esse ajuste. É. Sim, me manda tudo eu isso ali. Tá. Não, aqui se diz a lei tem que ser conforme. Tem que ser absoluto. Então aqui vai continuar, vou botar a maioria absoluta, tá? Acho que tá lá. Aqui isso aqui tem que ser incluído, que foi o que eu te mandei, né? Essa restrição não existe hoje, tá? Na nossa lei e na resolução traz, né? Vedação, no caso, restrição para indicação de membros do. Sim. Você vai incluir, tá? Esses 2 pontos ali. Ter exercido cargo em organização sindical nos últimos 3 meses. A Flávia já estaria 36 meses. fora, né? Foi sindicato, né? Sim, sindicato. Mas Tu é presidente. Eu sei, não, tu é presidente do sindicato. Você tá regulado aí. Quando mudar isso aqui, o presidente do sindicato não vai poder ser conselheiro até 36 meses depois que ele saiu do cargo de presidente. Mas aí Entendeu? Entendi. Hoje não tem essa decisão. Na verdade, lá o sindicato tem que estar vinculado ao setor regulado, né? Não sei se. Nós temos carta Enquanto sindical. ajudar, não, né? Ah, tá. É um sindicato, vamos dizer, do sucesso da Corsã. Isso, Então tá. do Transporte, Sim, do de transporte, águas, do né? de águas, Transporte, saneamento, Tá. transporte coletivo, então, específico, É. específico para a área Que regulada. é regulado pela agência. Isso aí. Tá, mas vamos lá. O CREA, o Sindicato dos Engenheiros, por exemplo, ele não é específico do setor. Mas os funcionários da Corsã, engenheiros e tal, são vinculados ao Sindicato dos Engenheiros. Mas a gente está na organização sindical. Quem que seria? Eu tô só levantando. Tu tem que ser integrante do sindicato. É. Tem que ser cargo, ó. Exercido cargo. Então, tem que ser conselheiro de um sindicato, tem que ser Não, tesoureiro, presidente, tesoureiro. Agora, tu ser só, digamos, vinculado, filiado, não acho que Tá, mas não, claro que não, né? Mas presidente do CREA, por exemplo, presidente do Sindicato dos Engenheiros, estaria ou não? não, acho que não. Mas os engenheiros todos da Corsã estão vinculados ao Sindicato dos Engenheiros. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem inúmeros sindicatos de engenheiros do Rio Grande do Sul, né? Deve ter o estadual, deve ter. Sim, só em contabilidade tem uns 3 ou 4 sindicatos de contadores. Eu tenho que pensar, Tem mas eu o acho estadual, que tem o sindicato- Porto Alegre, tem. Eu acho, Sim. mas eu acho que só tem o centro. Sindicato Não, mas deve ter mais. Acho que só Ah, tem o Tem centro. Sindesc, seus Na Ah, área. é. Mas eu acho que os engenheiros só tem. Engenharia sanitária e Mas saneamento. em Astor. Mas mesmo que tenha mais de um. né? Mas o setor regulado teria que ser assim, ó, um setor de transporte, Isso. um setor de... Não, só levando Específico, a ele falou, né? Então, porque A tem o cons- sindicato do A transporte. transporte, tudo isso Que absorve eles, né? deve ter uma diretoria que esse não pode fazer parte disso aqui. Né? Bora. Vamos lá. Aqui dizia, né, que a agência deveria observar as políticas. Então, na verdade, nossa lei já prevê, então eu coloquei que serão observadas as nossas regras de conflito de interesse que tem, né? A vedação de 6 meses não pode. Conselheiro por 6 meses não pode voltar a trabalhar numa questão vinculada ao serviço prestado, né? O 15 tem que mudar ali, 15 então, não dá. para botar para absoluto.
Aqui que a agência deveria dispor, então, já dispõe, o versão, né, a gente já temos a nossa questão. Toda a questão, a estrutura administrativa hoje já está vinculada nesses artigos, inclusive naquela última alteração do 45A, com relação mas a... tu tá nos 16, tá? Aqui a questão que já está lá no artigo 1º, né, que a agência tem essa autonomia, né, funcional, administrativa e financeira, e pode solicitar diretamente de autorização para concurso. Mas eu tinha um lugar que eu queria falar sobre o quadro, no 16, então, tá, mas aqui engloba, Jefferson, aquela alternativa que tu tinha colocado como é que é? Redistribuição. Sim. É o 45 aqui. O artigo 45A. O 45A fala da redistribuição. Tá, ótimo. Eu só não tenho tanto isso, mas eu... Tá, entendi. Só uma pergunta ali fala em processo seletivo aí. O concurso público seria o único. E seleção pública. Esse convênio que a prefeitura tem com a agência aí, não entraria nesse caso aí. Então somos obrigados a fazer um concurso público depois. Não. A forma como está hoje de cedência não pode. Não pode. Não, Isso tem que ter ou redistribuição. Sim. Que é aquilo que o Jefferson propõe de fazer. Então, vamos dizer, o cara é funcionário da prefeitura, vamos dizer que nós, para vir para cá, a prefeitura faz uma redistribuição e ele pode vir. Ele pode ir. Ou concurso. Ou seleção. Seleção pública. Então, hoje está contemplada já, porque a lei já prevê essa questão, esse artigo 45A. Tá. Mas não da forma como nós temos hoje. Acho que já... Tá bom, já entendi, já contemplou o que eu pensava. Aqui a questão da autonomia, que a gente pode, que a gente... todas as competências da agência, né? Transparência e participação social, nós temos algumas coisas... Aqui nós temos algumas coisas para fazer, inclusive o Cláudio está vendo, ele e o Selma está fazendo a questão da manual de fiscalização e plano anual de fiscalização, a gente tem que ter também, isso tem que estar contemplado. Nós não temos nada disso, por enquanto. Temos as minutas já. Já está a minuta 4 pronto. Tá. Eu só vou acrescentar, eu tinha acrescentado o transporte coletivo, mas vou acrescentar também, que faz parte, né? Aqui coisas que a gente já tinha, inclusive, contemplado, questão das audiências públicas, AIRs, consultas públicas, tudo que já envolve a questão da transparência. Nós temos, inclusive, resoluções que aqui, doutor, eu coloquei para não colocar a resolução, porque ela pode mudar, né? Então eu coloquei conforme resoluções já editadas e vigentes no seu âmbito de atuação. Então, para não, se eu botar uma lá, toda vez que eu alterar essa resolução, vai ter que fazer uma alteração. Então deixei só no sentido que já tem, né? Aqui dados abertos é uma coisa que eu acho que a gente não trabalha ainda, né? Mas que já está aberta a possibilidade. LGPD a gente já trabalha, já atende. Que é aquele da parte, eu acho que criou a questão da ouvidoria também, né? A ouvidoria eu queria falar sobre. Tá. Aqui nós temos algumas intervenções para fazer, Elias, a questão de gerenciamento de risco, a ouvidoria que eu coloquei, que é uma coisa que a gente já tem, né? Então já instituída por resolução específica da GEST. Traz uma vedação na questão do ouvidor também. Esse aqui entra na mesma questão de Anderson. Ele vedada a recondução, tá? E somente perderá o cargo em caso de renúncia, condenação tributal, julgamento, né? Condenação de pessoa transferida. E também fala, ali, ó, segurança, incluindo a obrigatoriedade de notório conhecimento da administração pública ou em regulação, né? Então também entra na mesma questão de ter isso, e também ele pode ficar só 3 anos. Sim. Mas essa pessoa, hoje nossa ouvidoria é a Patrícia. Sim. Nomeada como ouvidora. Sim. Portaria por portaria. Então, por portaria, ela vai poder ficar 3 anos. Isso. No final de 3 anos vai ter que ser outro. Isso, vai ter que ir passando. É isso? Isso, tem que ir fazendo um rodízio, né? De servidores que estão na agência. E a Patrícia também, nesses 3 anos, não pode ser tirada do cargo de ouvidor. Somente perderá o cargo em caso de renúncia, condenação judicial, etc, etc. Ele tem toda uma... Vai entrar a mesma regra da vacância dos 3 anos. Pelo período que ela exerceu, não pode voltar, mas depois, em passar os 4 anos, poderia voltar a ser ouvidora. Vai ter que ir fazendo isso. E aí entra a questão do conhecimento em administração e regulação que a gente vai ser dentro da agência. Aqui ele fala ou, né? Notório conhecimento da administração pública ou em regulação. Daí já isso facilita mais.
Aqui já fiz menção também a questão do código de ética, né? Já tá instituído em resolução. Aqui tudo questão que já estava também contemplado na lei, né? A questão das motivações das decisões, tudo fundamentado, com a defesa, com toda a questão da prática já vigente. Olha, decisões evidenciadas em evidências, né? Conforme nosso próprio relatório. Aqui eu coloquei que a Ana, inclusive a gente já faz parte aqui do projeto piloto, né, presidente? A questão da avaliação da norma de governança, né, que a gente está fazendo parte. A gente coloquei essa prática e atenderá a metodologia e participará de efetuar o programa. Então a gente já está contemplando isso. E aqui, doutor, eu fiz uma menção a casos omissos, como a nossa lei, a lei mãe da agência ali tem todas as disposições eventuais, vai ser baseadas por ela e por demais regras vigentes. Então é isso. Eu vou alterar então ali a questão dos 5 anos. Desculpe, a questão da maioria absoluta apenas, trazer a questão da maioria absoluta. E eu queria já que fosse... Vai ter uma audiência pública, né? Vai ter agora a consulta pública. Tá. Depois uma audiência pública. Nessa audiência pública seria importante debater, então, porque a gente está levando para uma audiência, a gente está levando 4, né? Mas a gente está apresentando 4, não, Pode então ser vai colar que vai ser debatido isso. Temos que nomear um relator, né? A gente conversei com o Marcelo, achamos interessante que seja um conselheiro novo, que esteja entrando para já pegar o ritmo e saber como é que é os processos, os procedimentos. A Flávia, já, de certa forma, já está conduzindo o da contabilidade, né? Então nós pensamos no nome do Valmor lá para pegar esse processo aqui. Tranquilo, Valmor? Eu tenho aí, sabe fazer, né? Não sei qual é a... É, mas tem uma pilha de coisa para fazer. Mas o ensaio ainda a gente não tem uma definição. Mas eu acho que o Valmor desse aqui, ele não é complicado. Sai um volume grande de consumidor diariamente. Mas o Valmor, esse aqui não é complicado, porque isso aqui... Não, nada complicado. O Marcelo... Se identificar, né? O Marcelo vai dar toda... O Marcelo vai dar todo o suporte. Eu já estou te entregando mais ou menos fechado. Mas tem que ter interação. Com certeza, estamos aí para poder fazer. Só que a gente chega aqui, mas tem que ter disso, né? Esse consumidor ali tem que ver processo, não é um despacho simples e fácil de fazer, porque um diferente do outro, né? Até para não fazer injustiça ou o que seja, né? Mas a gente está aí para... É uma engrenagem na caixa. Tem que tirar um dia por semana, sério, para conseguir ver toda a verdade, né? É quase isso. Né? Pode ser? Pode. Doutor, procedimento agora posso abrir consulta pública. Só que para consulta tem que ter o parecer do relator. Agora tem que abrir o processo. Já Tem o processo, mas daí vai nomear o relator, e o relator dá o despacho para fazer. Tá. Pelo menos assim sempre foi o Não, nosso é o primeiro que eu estou Mas fazendo. tem que ter um parecer jurídico, porque junto dos documentos sempre publicados. Mas na minuta dessas ajustes tudo foi feito para passar Sim. do atendente. Não, já altera agora em seguida já. Qual é o caso disso? Isso já, a gente dá agora, o Marcelo passando essas informações, pode passar, fazer um despacho já e encaminhar para o Na jurídico. verdade, o prazo dessa resolução é janeiro, né? O próximo passo O despacho, na verdade, é um despacho de praxe já. Vai ser É só só terminando que seja aberta a audiência pública. seja aberta a consulta Não é tão pública. complicado que a gente imagina. Não, o teu despacho vai ser seja aberta a consulta pública e marcada a audiência pública. Perfeito. Os documentos vão estar Aí acolhe a IR e o parecer jurídico. Foi feita uma AIR, que é a análise de impacto regulatório, que nem veio junto na pauta, que é onde o Marcelo, antes disso aqui, ele faz isso aqui, ó, todo um relatório, né, em relação do impacto dessa resolução. Né? Aí ele propõe um minuto de resolução. Então esses documentos todos estão prontos. Né? É tranquilo. É só para te entender. Depois da o passo a consulta, passo. depois da audiência pública, aí, junto com o Marcelo, né, se houver contribuições ou o que for discutido, vai ter que fazer uma planilha para cada contribuição e tal, para justificar se ela vai ser aceita, se não vai ser e tal, que é coisa também não complicada de fazer. Então tá. Vamos alinhando então. Item 6, cronograma de visitas
institucional da ANA, que ocorrerá no dia 16 de outubro. 15. Não. Dia 15. Ah, dia 15 nós Em temos Porto reunião Alegre. aqui. A reunião em Porto Alegre. Dia 16 aqui. Como ficou isso? Essa reunião é com todas as agências? Não, dia 15 é só o pessoal da ANA que vai na GESAN e nessa, acho que na GER. Dia 16 eles vêm pra cá. E ficou no Dia mesmo 15 eles vão cronograma. fazer uma reunião com a GESAN e com a GER. É, eu não Nós sei, vamos- né? A agência nós vamos participar. Ah, nós também. Não. Pois é, vai ser todas as Não, agências. Fábio, disso. Não, dia 15 eles vão falar sobre fluxo regulatório. Tá? Então é interessante que o Marcelo. Para todas as agências. Para todas as agências do Rio Grande do Sul que estão regulando a Corsan. Aí, tá, entendi. Daí o Marcelo, eu, o Elias, é interessante participar lá para saber o clima, o que está acontecendo. E daí no dia 16 será aqui. Tá? Tem um cronograma prévio que a gente vai compartilhar. Já foi compartilhado? Na pauta, tá? Na pauta, É, né? isso, dá pra botar no grupo também. E ele pode ser alterado, tá? Pode ser. Vocês podem sugerir. Que horas vocês vão? Eu vou Fala ver 8 horas. oito 8 horas. Mas se eles dormirem em Porto Alegre, Aqui na. Não, eles já vão estar. Eles vão vir pra cá no no dia dia antes. 15. Já vem dia 15. Tá? Tá na tela lá. E a ideia é que naquele dia tem uma exposição. O Zanetti aqui vai falar bastante sobre a fundação, criação da agência, histórico. Exato. E daí os conselheiros todos convidados para participar também. E depois vai ter as visitas. Tá? vai convidar o Convidar. Bahia também. presidente da Câmara, não? A gente conversou, acha que não é interessante, né, de momento. É que na verdade eu acho que essa reunião ela é bem mais Sim. a agência nacional Técnica. quer vir a estrutura da agência local. né? Técnica, não política. Vamos para o item 7, processo do conselheiro Valmor, custos dos usuários. Não vai ficar muito, vai falar muito tempo aí. O do transporte nós tínhamos Tem que ser hoje, né? Tem que ser hoje. Mas o amor tem poucos processos. Ah, pouca coisa? Aham. Três. Não. Vou ser rapidinho então. Processo 2025/180. É uma revisão de fatura, Rua da Pedreira, 1980. O usuário requereu aqui uma revisão de 3 faturas. Foi mês 8, mês 7 e mês 5. Foi enviado para a Corsan, para a manutenção, e você respondeu. Na verdade, houve mesmo, ela tem uma variação de consumo grande, né? Então as considerações, considerando que a gerente informa que não existe, porque ela informou grande vazamento, né? Considerando que o estudo da Corsan hidrômetro constatou que não ocorreu realmente o consumo, né? Eu voto, o senador vota para a aprovação do Conselho de Tragédia, conhecer a solicitação do requerente e indeferir a solicitação. E realmente houve o consumo dela, então não tem o que fazer, né? Ela não conseguiu comprovar o vazamento, né? Não, ela mesmo admitiu na defesa que não tem vazamento, né? E existe consumo dele elevado numa casa, 30 metros cúbicos de água numa casa. Aí compete a ela fazer um parcelamento na Então indefere, ela tem que se direcionar a Corsan. Aprovado? O 2025/147 é na rua jornalista Tony Foster, 537. Isso aqui é um despacho que eu fiz um despacho anteriormente, tá? Só que havia faltando o voto de deferir, o voto meu, né? Que eu fiz aqui uma continuação. É referente também a uma revisão de fatura. E então eu voto que ela foi considerada, não teve vazamento também, foi verificado, e foi em 2 meses só que teve autoconsumo, né? Então eu voto por indeferir a solicitação de revisão. Eu já tinha colocado no despacho anterior, né? Conhecia a solicitação requerente e indeferir a solicitação de revisão da fatura 5/25 e 6/25. Foi realmente consumo dela. Aprovado? Por último, o 2025/165, na rua Timbó 299. É a mesma situação do anterior também. Houve um despacho anterior feito por mim, né? Também a mesma situação, é uma revisão de fatura. Que aqui foi 1 mês só, ela teve um consumo elevado de 40 metros quadrados, metros cúbicos. Né? Então foi verificado que não existe vazamento, ela admitiu, então foi um
pontualmente lá o consumo dela, então tem que fazer. Então esse relator vota, conhece a solicitação e definir a solicitação de revisão da fatura 8 de 2025. Formar o requerente e a curso da decisão. Por que tu fez um despacho anterior e agora? É que Os casos, lembra? no despacho anterior eu não coloquei ali, eu não fiz a conclusão definitiva ali do definido e não foi para o voto do conselho. Né? Agora está sendo levado. Aprovado. Muito obrigado, Romulo. Juliana, processo 2024-047. Esse é o complemento tarifário do mês de agosto, em que é o primeiro mês que tem a isenção de passagens para 2 domingos, primeiro e terceiro mês, domingo, que está isento. Aí a prefeitura fez um decreto, onde fala da isenção e no decreto ela coloca que tem que ser feito um processo administrativo específico para isso. Tá? Então, conforme o parecer dos anexos que eu coloquei aqui, simplesmente não foi feito esse. Na verdade, não foi encaminhado, não né? Foi, não foi feito, não foi encaminhado esse. Ante o exposto, passo a concluir e recomendar que o procedimento administrativo não se encontra formalmente correto e instruído para que se toca a subsidiar ou a análise do conselheiro, relator, acerca dos valores apontados pelo poder concedido, a título de subsídio tarifário de R$300 mil para fim de complemento tarifário, mês de agosto. Considerando que o termo de acordo administrativo compactuado, formalizado através do 16º aditivo ao contrato, bem como no decreto 12.378, ante 31 de março de 2025. Recomenda-se que o conselheiro relator determine a expedição de requerimento à SESC para que essa complemente as seguintes informações. Conforme o decreto número 12.483, de 8 de julho de 2025, encaminhe cópia do processo administrativo específico relacionado à isenção tarifária concedida, destacando proporcionalmente do total de passageiros a diferença havida entre a tarifa calculada e a tarifa pública, especificando a rubrica orçamentária específica a custear tal diferença de valores, bem como a observância às instâncias estabelecidas no decreto 12.469, de 23 de junho de 2025. Segundo, reencaminhe os dados efetuando o destaque dos valores a serem custeados através do complemento tarifário, conforme praxe até então adotada, daqueles valores a serem custeados por rubrica orçamentária específica, decorrentes da isenção tarifária implementada. Então, para especificar, isso no termo de acordo que foi feito, no outro, a prefeitura, o consórcio abriu mão da diferença dos 300 mil. O que está acontecendo agora? Ela está deixando de arrecadar os 2 domingos. Ela tem que dar esse acordo específico, tá? Dizendo que ela está dando essa isenção da prefeitura. Isso não está nesse documento aqui. Não foi encaminhado para a agência. É isso que nós estamos pedindo agora. Vocês que estão orientados, não constaram. Foi feito só de boca. Isso, eles não anexaram para nós aqui esse acordo, nem o documento. Só o decreto que fala que está isento, mas a empresa tem que dizer que está. Dá o aval. Exatamente. Senão isso cria passivo. Senão cria passivo, com certeza cria passivo. Né? Tá? Não é muito, porque domingo tem pouca gente tá andando de ônibus, mas tem, né? Mas tem e só não podemos deixar passar. Então, eu acolho o parecer do procurador e a decisão, diante do apresentado, eu proponho que a agência solicite que o poder concedente apresente as informações complementares solicitadas no parecer jurídico número 679. Tá? Enquanto não vier isso, nós não podemos aprovar. Né?
Tá? Que Porque também nós vamos criar um passivo para o município, né? Porque o complemento tarifário é a diferença entre a tarifa calculada e a tarifa Exatamente. única. É. E a isenção não, ela dá a isenção da tarifa total. É, A total. tarifa. Então, O que acontece? O custo do sistema é 1.418.000. Tá? E foi arrecadado de passageiros, menos os 2 domingos, deu 1.025.000. Tá? Não interessa que se dá mais 20, mais 30 mil, eles estão deixando de arrecadar esse valor. Né? Tá? Esse aí seria direto para No teu caso não tinha nada de custo da hora. Não, tem. Mas é pouco, deu menos do que os meses anteriores. Menor valor aí. Isso é uma coisa que nós vamos ter que depois fazer uma notificação para ver por que está dando tão pouco, né, Claudinho? Mas isso vamos deixar primeiro passar isso aqui, né? Tá? Todos de acordo com o relato do senhor? Então aprovado. E a gente já passa. É um ofício que nós vamos ter que fazer, anexando o parecer do jurídico. Tá? Item 9, processo 2025-071, residencial Vila Jardim. Pastor? Eu vou trazer ali, rapidinho, também não é demorado, mas é importante colocar Eu ia pedir dessa vez não dá para mudar ela, a posição dela, ou mudar o. ele ficava ele botar o porque seria mais fácil esse monitor ficar numa ponta do que ficar atrás de 3 aqui. O portista que lá pode fazer aqui. Tu não consegue acompanhar. Não, vamos tentar aqui. Não queremos Coloca o espelho ali. E a partir do momento que colocar Vou botar um outro lado. ela vai. Vou botar o outro. Senhor Ivan Marcos, nós estamos 10 para meio-dia. Na realidade, esse processo aqui, ele é residencial Vila Jardim, tá? É uma rua, essa de Queiroz, que é aqui em cima, nesse bairro norte aqui, que é um final de rua, tá? E a Corsã, ela chegou com a ampliação da rede de esgoto, chegou ali na frente e parou, e disse que dali para dentro seria obrigação da associação de moradores, porque entendia que era um condomínio fechado, tá? Então eles fizeram essa colocação, a Associação de Moradores veio aqui, inclusive numa reunião presencial também, encaminhou uma documentação dizendo que quando foi concedido para eles não é um condomínio fechado, e sim uma autorização, né, para que houvesse o fechamento parcial das 18 horas até as 6 da manhã, tá? Permanecendo aberto durante o dia. Tá? Então nós fizemos uma reunião aqui, a Associação de Moradores justificou suas alegações, a Corsã sustenta que a implantação da rede é de responsabilidade da associação. Nós encaminhamos mais de uma vez para a prefeitura, tá? Solicitando esclarecimento em relação àquela lei específica ali da concessão para que fechassem de noite, e todas as vezes eles só dizem que consta unicamente a lei que autoriza o fechamento. Entendimento da solicitação da agência requer esclarecimento, registro que processo é nada, consta unicamente a lei que autoriza o fechamento, eles não esclareceram nada. Tá? Então, a minha eu vou tirar do modo aqui, então, aqui. Ué? É que não está descendo aqui. Ué? Vamos lá, vamos mudar aqui rapidinho, eu mudo para o Word, tá? Aqui, mais fácil. Então, feito isso, vamos para a lei. Ai, não trouxe errado. Bom, desculpe, então, senhor, mas eu estou com o. A lei baseia. Estou com um arquivo errado aqui. Vou ter que fazer. Então, ele. Se é o mesmo que me mandou, Astor? Se é o mesmo que me mandou, tem ele aqui. Tá. Mas na realidade, então, a lei complementar 563 de 2013, tá? Ela autorizou. Não, essa é a que instituiu a lei do loteamento do município, tá?
considera loteamento, a subdivisão de verba, tu me manda aí. Eu mandei, Marcelo. Não, mas eu não mas acho. tem que tá Tem que no... mandar por e-mail, eu não tenho WhatsApp. Não, mas eu o não sei se Marcelo você tá com- coloca ali. Tem WhatsApp ali. Nossa, tá? E a lei complementar 917 de 2023, então ela fala sobre a instalação de condomínios urbanísticos, tá? Que são unidades autônomas com acesso e circulação fechada, podendo ser ou período ser fechado. Para fim, caracteriza-se loteamento com acesso controlado pelo cercamento ou não da área nele contida, compreendida por lotes, demais ruas, áreas e arruamento. Essas duas leis se referem a novos empreendimentos a serem implantados na cidade de Santa Cruz do Sul. Aquilo ali era um loteamento antigo, tá? Que solicitou essa possibilidade deles fecharem durante a noite. Não é um empreendimento novo, é esse aí. É esse aí, Marcelo. Que eu cito a lei, então, do loteamento, e essas duas leis são, eu entendo, serem para novos empreendimentos a serem implantados, tá? Ali era um loteamento existente que quer ser transformado, né, ou loteamentos existentes que querem ser transformados em condomínio fechado ou com acesso controlado, tá? Aí deveria ter uma lei específica para isso, tá? Lá nós temos uma lei do parcelamento do solo, tá? O projeto de loteamento deverá ser aprovado pela prefeitura, que compete também a fixação de diretrizes. No caso aqui, a prefeitura fez, então, aquela lei específica para eles, tá? Também em relação a incorporações imobiliárias, tá? É muito claro, né? Porque tanto para vertical como para horizontal, tá? Ele tem as mesmas regras. Quer dizer, tu faz um condomínio horizontal, os lotes são individualizados e as ruas e eventualmente salão de festa e tal, são áreas de uso comum, né, divididas entre os proprietários. Não é o caso deles ali. As ruas continuam públicas, elas são... eles fecham, mas as ruas são de domínio do poder público. Elas não foram incorporadas, vamos dizer, ao patrimônio da associação de moradores ou do condomínio, no caso, tá, se fosse um condomínio fechado. Tá? Então ela tem essa diferença ali. A lei que autorizou, ela fala lá o fechamento do loteamento residencial Vila Jardim, tá? Né? Caracterizou o fechamento, e o fechamento ocorrerá diariamente no período das 18 às 6, permanecendo aberto para acesso durante o dia, tá? Então é um loteamento antigo, existente, consolidado, tá? Que teve a possibilidade de fechar durante os horários da noite. No artigo 3º, onde ela especifica quais são as responsabilidades, tá? O artigo 3º, item 2, fala na manutenção e conservação das vias de circulação, calçamento, sinalização de trânsito e rede coletora de esgoto pluvial e ou cloacal, quando houver. No caso ali não tinha rede cloacal. Então, né? E nós estamos tratando aqui a execução de uma obra nova de esgoto, certo? Tá? Então, eles não a lei ele realmente não cita a obra nova, tá? Aí a Corsã fez toda uma defesa dizendo que tem um cadastro na Receita Federal da Associação de Moradores deles lá e tal, e realmente tem, tá? A gente verificou isso, mas para mim me parece óbvio, evidente, que uma associação desse tipo não poderia administrar recebimento de valores e pagamentos, por exemplo, do serviço de limpeza das ruas ali, que eles têm que ter a manutenção, o conserto de uma rede de água, se eles não tivessem uma associação, uma pessoa jurídica para ter uma conta em banco. Então não quer dizer que isso transfira a responsabilidade dessa obra para eles, tá? Então, até cito que conheço aí algumas associações, tem às vezes lá no geral, de repente tem uma associação de moradores lá que contrata uma vigilância particular e tal, tem um CNPJ, não quer dizer que ele é um condomínio
desse tipo, tá? Quanto às características físicas do local? Pastor, a manutenção da rede de água é pela Corsã? Não, ali Não. quando foi, Pois é, eu vi. não, Ali. quando foi a manutenção das ruas e das redes existentes é deles. Como é que eles vão fazer manutenção de uma rede de Corsã? De água. Mas a responsabilidade pela lei Pela lei é deles, né? é deles. É. Eles podem sim, ali é bem claro que eles podem conveniar ou fazer acordo com a Corsã, que a Corsã faça, tá? Mas na lei diz que é deles, tá? Quanto às características físicas, tá? É o acesso fechado somente durante o dia, tá? A Corsã mostrou lá uma foto de um dia que estava fechado, que eu não sei de onde tiraram aquela foto, mas eu busquei no Google Maps, tá? O próprio Google Maps mostra o condomínio aberto. Eu fiz uma diligência, fui lá no local, tá? Tá aberto o condomínio lá, durante o dia tudo aberto, qualquer pessoa pode entrar, a rua é pública. Contra controle interno de circulação e velocidade de veículos, eles não têm guarita, eles não têm guarda, nada ali, tá? Somente durante a noite que fecha, daí sim, daí tem um interfone, que quem vai lá tem que apertar o interfone de alguma casa para ter o acesso durante a noite, tá? Eles citaram que tem um recuo na frente do portão, que é o estacionamento de visitantes, tá? Esse recuo é feito, tanto que no próprio final do condomínio lá, do condomínio da rua, tem a gente chama de cubo de saco, né? É um alargamento para os carros fazerem manobra. Aqui também, então foi feito para poder fazer manobra e para colocar o lixo, porque eles têm que trazer o lixo aqui para frente, porque os caminhões de lixo às vezes vêm de noite, né? Em períodos onde está fechado, para o caminhão poder fazer a manobra, tá? Então também peguei uma foto do Google Maps, tá? E o local que eu fui lá, tá? Todo ele aberto, tá? Então, não vejo nesse caso aí algo que possa ser aceito dentro daquilo que a Corsã colocou, tá? Aqui faço uma análise do que é loteamento fechado com acesso controlado, tá? Também o que é condomínio fechado, que é uma estrutura condominal com regras, convenção de condomínio, gerido por um síndico. Eles não têm isso, eles não têm essas convenção condominal, eles não têm áreas que são deles, é simplesmente uma associação que gerencia esses serviços de manutenção, tá? Certo? As ruas ali elas continuam sendo públicas, tá? Elas não são privadas, tá? O acesso é só durante o dia, tá? E o compromisso assumido é a manutenção da infraestrutura e sistemas existentes a serem instalados, tá? Então, com base nisso aí tudo, o meu voto é por a execução da rede coletora de esgoto na rua é essa rigorosa. A partir da entrada do residencial Vila Jardim é de responsabilidade da Corsã, e essa deverá realizar as respectivas obras, podendo após isso notificar os proprietários para fazerem suas ligações à rede, cobrar os valores da tarifa de esgoto. Não fazendo os proprietários a devida ligação, poderá a Corsã cobrar a tarifa de disponibilidade de esgoto conforme o regulamento da GERT. Item 2. A partir da execução da respectiva obra de esgoto, a manutenção da mesma será de responsabilidade da Associação de Moradores, conforme prescrito na lei complementar que autorizou o fechamento parcial do residencial Vila Jardim, tá? Então, entendo que fazer aquela obra ali é de responsabilidade da Corsã e a partir disso a manutenção é deles, tá? Esse é o meu voto desse processo, né? Eles poderiam solicitar uma mudança na lei para que passasse a manutenção para a Corsã. Não, isso é outro. Não, a própria lei lá, se tu olhar, ela diz lá em cima, tá, Fábio, que eu não sei se eu coloquei esse artigo, mas tem um parágrafo, um inciso lá que diz que a associação poderá conveniar ou fazer acordos com a Corsã ou outros para esse serviço. Porque já teve um usuário multado por intervenção do ramal d'água, né, que pode contaminar a água, tem aquela justificativa da Corsã. Então, justamente se eles forem fazer manutenção no ramal de água, já está infringindo o RSA, né? Já sai. Ok. Mas a lei é bem clara ali, ó. É a manutenção da água e do esgoto, então, depois a conta deles. Mas aí é eles e a Corsã. Mas aí eles e a Corsã é que tem que se acertar. Uma pergunta, já que esse assunto chegou agora, não tinha visto. O condomínio fechado em si, a plantação de esgoto é por conta do condomínio? Condomínio fechado, loteamento novo, loteamento mesmo aberto hoje, é compromisso do loteador fazer o arruamento,
pavimentar as ruas, colocar iluminação pública, Sim, é colocar infraestrutura. toda a infraestrutura, Não, rede de não, água, pontual. rede de água, esgoto pluvial, esgoto local, pavimentar a rua, inclusive iluminação pública. E sinalização vertical. Sinalização vertical. Não foi essa pergunta que eu fiz, eu dei Local. essa questão da pegada no esgoto que é bastante só, andado, né? só para deixar claro, vamos lá. Hoje no loteamento, tá? Isto é tudo responsabilidade de estrutura do loteador, e aí toda essa estrutura ela é passada para as instituições, Corsã, prefeitura, as ruas são públicas, a prefeitura a partir dali no período faz manutenção, as redes de água e esgoto também. Condomínio fechado é diferente, tá? Condomínio fechado, as ruas são de propriedade do condomínio, tá? E o meu ainda era no tempo que a manutenção era por conta deles. Hoje tu fala um condomínio fechado, a partir da entrada toda a manutenção do sistema de infraestrutura é por conta do condomínio. Troca de lâmpada de iluminação pública, manutenção da rede de água. O que eu fiz foi assim, a implantação do sistema de esgoto nos condomínios fechados, no Costa Norte lá, é por conta dos moradores do condomínio. Não, isso é por conta do empreendedor quando faz ele. O existente, o existente hoje, o que existe hoje. Depende. Não é o caso aí, a pessoa está chegando com esgoto lá e eles querem comprar. É que agora depende. É um condomínio. Eu moro no Countryville. O meu ainda é do tempo que o condomínio, a legislação municipal, tá? Tu implantava, mas a manutenção era por conta deles. Hoje, um condomínio fechado novo, tá? Inclusive a manutenção é por conta do condomínio. Tá, mas não é. Se for um condomínio antigo, É. é o condomínio. Depende. É condomínio. Depende. Não. Se fosse condomínio fechado, Não, no não seu é caso, fechado. aí O meu seria. condomínio fechado não é. Mas Você tu faz tem manutenção. Não é manutenção, é exploração, a entrada tem tem esgoto. esgoto, Então é isso que tá pegado aqui. Mas isso já está pronto no condomínio quando eles fizeram a manutenção? Ah, mas aqui não tá pronto. Claro, mas hoje não tem condomínio fechado novo. Mas dando confusão lá. Ele não tá entendendo. Esse condomínio não tem esgoto. Não. A Corsã quer botar o esgoto lá. Uhum. E aqui é cobrado do condomínio. É isso? A Corsã não quer fazer. Não. Ela faria, mas ela quer que o condomínio banque. Ela quer que o condomínio contrate uma empresa para fazer o esgoto. E entregue para ela. E o fechado hoje, um Costa Norte, como é que funciona? Não. Ele quer dizer o seguinte: num condomínio fechado, que não exista a rede placal, quem é a responsabilidade? Isso, é do condomínio. É condomínio. Vai ter que analisar Isso deixa eu a lei de implantação. Por isso que eu analisei aqui a lei que autorizou eles a fechar. Na lei que autorizou eles a fechar, disse que eles são responsáveis pela manutenção. Então, no caso do Costa Norte, por exemplo, que não tem hoje o sistema lá individual, tá? Se é uma manutenção que eles não vão fazer, porque não é. Eu acredito que a Corsã lá. Nem elétrico, o poste aí não tem equipe, tem que entrar a EGE lá para trocar o poste, não vai ser ele. Na verdade, a Corsã vai levar a estrutura até a entrada do condomínio fechado. Mas a energia elétrica, as regras são diferentes, tá? Daí é ANEL. É outra regulamentação. Só para É encerrar, outra regulamentação. todos aprovam o voto. E até onde eu entendi, aprovo. Né? É que o que existe, se for querer fazer, é uma coisa individual. Antes de encerrar, eu gostaria de ver se a fiscalização tem algum relato para fazer alguma coisa. Não, eu só queria, para deixar em ata aí, e para a gente enviar um ofício para a mobilidade urbana, fiscalização de transporte conjunta, a partir deles. Sim. E eu estou tentando mais de uns 4 meses fazer fiscalização e nunca vem resposta, então um ofício. Até porque da forma que vai vir para nós, eles não estão fiscalizando, e eu queria fazer uma fiscalização conjunto com eles, tem que ser com eles. Então eu vou mandar um ofício pedido para nós fazer uma fiscalização, para deixar o nosso. Tá. Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado aos funcionários e declaro encerrada a nossa reunião. Só não sei exatamente.